Começando mais um episódio do Level 9999, um podcast que está num grind pesadíssimo para subir de nível, enquanto fala de jogos, videogame e diversão. Eu sou o Gilson Livramento, mas você pode me chamar de Gil, e aqui comigo o cara que não para de pensar e falar de Street Fighter 6, Jefferson Caio. Tem como parar? Tô soltando vídeo toda semana, o que é bom, não tô reclamando. Faltam 2 meses, mais ou menos, pra ele ser lançado, que a gente podia simplesmente, facilmente dormir e acordar só dia 2. Mas se a gente fizer isso, quem vai pagar nossos boletos? Ninguém. Então... Pois é, a vida não funciona assim, cara, tá vendo? Se a gente fosse herdeiro, sei lá, alguma coisa assim, né? Aí a gente fica aqui, ó, na expectativa de que a Capcom traga uma build de teste pra gente experimentar antes. Torcendo. Ou saia o novo beta. Mas eu acho que não vai sair mais o novo beta, não. Acho que essa altura do campeonato nem precisa mais, né, cara? Esses betas são todos pra testar latência, né? Então... estresse de internet e tudo mais. Tem que ter um beta aberto pra todo mundo testar, tá ligado? Pra gente ver se o servidor vai aguentar. É servidor de matchmaking, né? Porque o jogo, ele não trabalha com servidor, assim, basicamente, até onde eu sei. Mas podia. Os mesmos 8 bonecos, nada novo. Vai facilitar pra galera fazer um datamine ali, então, a gente sabe o que vai acontecer. É, isso que eu ia falar. Se os caras lançar outros bonecos, eles vão fazer o Piratinha subir de nível aí, e a Capcom não vai querer que o jogo vaze antes do lançamento, né? Pois é, né? Sem contar que já tem uma galera que tá muito rata com os bonecos daquele primeiro teste, né, cara? Dos dois. Ainda tem vídeo subindo de os caras jogando, descobrindo coisa, é absurdo, mano. Nos 2 beta, a galera já mandou bem já. Não vamos julgar ninguém aqui antes, não, porque não vale a pena. Não jogo, eu só quero o jogo. Eu também. Quero jogar com a Kemi um pouquinho pra ver como é que ela tá. Essa semana voltou mais um beta do Diablo 4, dessa vez foi pra todo mundo. Conseguiu jogar? Tentei entrar e o jogo deu crash 2 vezes. Vixe. Eu não consegui, eu falei, bom, como eu joguei o beta fechado... Eu não terminei o teste, né? Eu fiz umas partes da campanha, abriram outros que não podia chegar e eu rodei ali. Eu joguei no PC e no Play 5, mas no PC tava dando umas engasgadas e a latência do jogo tava fazendo uns negócios estranhos. E tava dando desync, aí eu parei, liguei no Play 5, 85 GB, aquela porcaria, o jogo tá completo ali, também cara. Também acho. E aí joguei, peguei 1 minutinho ali de espera, entrei, joguei, não tive problema dentro do jogo, fiz bastante coisa, tava jogando com uma renegada, matei alguns chefes, dormi num outro chefe, que eu tava com sono, é o que acontece quando eu jogo Diablo, mas tudo bem, vida que segue. Achei legal. Mas, sei lá, velho, eu achei que os clones de Diablo me entregavam coisas que eu gostava mais do que eu próprio, sabe? Tipo, isso tá me conflitando. Não que eu seja um jogador de Diablo antigo, mas algumas sensações, né? Aquele feeling de jogo de outros jogos que são, entre aspas, estilo Diablo, sim, me atraíam mais. E aí, eu não sei, esse daí não pareceu me entregar, pelo menos, o contato entre inimigos, o peso do golpe, a necessidade de esquivar de algumas coisas. A própria esquiva, né? É uma porcaria. E ainda tem Baldur's Gate novo aí, né? É o 3, né? Baldur's Gate 3. Mas ainda assim, a proposta é parecida, né? Jogo com visão isométrica, calabouço. É um RPGzão, né? Esse daí. Sim, sim. Eu não joguei nem o 2, nunca fui muito fã, não. Baldur's eu joguei o primeiro só. A empresa lá é Lariat, não. Deve ser Lariat é do Zangief, né? A gente tá aqui, enfim. Anunciaram Early Access, que vai rolar até o lançamento do jogo, eles estão adicionando coisas. O preço, acho que se não me engano, é R$200 no Steam. Mas vão adicionando as coisas pra lançar depois. E aí, você só paga pra jogar 1 ano antes, basicamente, sabe? Vai jogando a campanha por campanha, vai subindo de nível seu boneco e... Não é tipo Diablo, né? Que o level influencia em alguma coisa. Bom, é full single player, então acho que não vai ter nada demais. Enfim, os caras tão pirando lá. Mas eu não joguei, não. Também teve um evento de lançamento do Resident Evil 4 Remake aqui em São Paulo, né? É verdade. E aí, alguma coisa de interessante lá ou foi mais socializar mesmo? Fazia tempo que não tinha, né? Eu acho que o último evento de lançamento da Capcom que eu me lembro de ter ido foi do Devil May Cry. O último que eu fui foi o do DMC. Então, é esse mesmo, é do DMC. Eu achei que tiveram outros depois. Cara, deve ter tido, mas minha memória tá muito falha e eu não lembro, mas esse foi numa balada no centro de São Paulo, foi bem legal e tal. Anos. Esse novo seguiu mais ou menos a mesma proposta, foi lá no Login, né, aquele bar novo gamer que abriu em São Paulo, ali na Vila Madalena. Mas não teve discurso de lançamento, não teve nada, assim, só teve o escape room de Resident Evil 4 lá. Foi muito bem construído, foi muito bacana.
Devo ressaltar aqui que a nossa equipe foi a última equipe da noite a fazer o escape room e a única a sair. Olha aí, hein? A gente terminou a sala, não sei quanto tempo, mas eram 20 minutos. Eu não sei exatamente quanto tempo a gente levou, mas a gente terminou a sala, pelo menos foi o que a equipe disse. Fomos os únicos a sair da sala e terminar o escape room. Então queria agradecer aqui o Jean. O Toledo? Abraço, que é o country manager da Capcom aqui. Ele falou assim, o último puzzle do escape room foi bom, legal, não sei o que. Depois você joga e dá uma olhada e vê o que você achou e se você conseguiu. Então, conseguimos. Achei legal a diquinha da cartinha ali relacionada ao som, e você tinha que ligar o som pro zumbi te obedecer. Te obedecer entre aspas, não pular no teu pescoço. Tinha um zumbi dentro da sala, Gil. É tipo, muito bizarro. E aí você tinha que pegar uma chave que tava em cima da cabeça dele, assim. Aí você pega e... Achei muito bom. Não era um garrador, não, né? Aquele cara com máscara, cego, com as garras gigantes. Não, era um zumbi normal. Era um zumbi, ele até falava. Ele repetia umas frases e ficava grunhindo lá. Fazia um barulho infernal na sala. A gente tinha que ouvir o barulho e pensar em como sair do negócio lá. Teste de habilidade manual e de raciocínio. Tipo, o escape room completinho. Achei bem legal. Da hora. A última vez que eu participei de um escape room faz muitos anos, eu ainda trabalhava pela Editora Europa. Participei com o Pedro Falcão. Uia. A gente venceu lá, que tinha que achar uns troféus pra platinar a saída da escape room. Era de PlayStation. Era da hora. Eu conheci esse rolê de escape room ano passado. Eu nunca tinha ido. Ano passado eu fui com a namorada uma vez, a gente não conseguiu sair. Era um escape room muito difícil, que você começava separado e você tinha que se juntar no meio da sala, e eu nunca tinha feito isso. Eu não sabia nem o que fazer direito na parada. Aí depois eu fui de novo com a Thaís e o pessoal do Flow, né? O Gustavo lá, o Dave, o pessoal lá, todos eles são bitolados em escape room. Eu sei que era um avião fechado e a gente entrou, os moleques já começaram a fazer os bagulhos, destruir, eu boiando, assim, ó. Só acompanhou. Ainda ajudei um pouquinho. 50 minutos de escape room, assim. Aí eu comecei a gostar, que se pá, eu começo a ir mais aí. Fazer uns reviews de escape room. Outra coisa que aconteceu essa semana foi o lançamento do The Last of Us para PC. O parte 1, né? O remake do primeiro, e cara... Muitos problemas. Nossa, o que eu vi de vídeo de coisas e cenas bizarras, e é meio triste, né? Mas, cara, a Naughty Dog precisa ter uma equipe especializada em adaptação para PC ali, porque é tenso. Eles lançam pela pressa e pelo momento, e depois eles consertam para agradar todo mundo, que é meio isso, né? Infelizmente... A indústria hoje em dia é isso, né? Que você lança o jogo pra cumprir o seu cronograma de lançamento. Se tá bom ou tá ruim, vai arrumando enquanto tá andando, né? Não tem mais essa de adiar, porque adiamentos impacta em gastar mais dinheiro, né? Em perder janela de lançamento, e dependendo da empresa tem os acionistas, enfim, tem toda uma cascata de burocracias aí, então... Mas eu acho que pra eles não é benéfico também lançar e pegar patch, sabe? Tipo... Eu acho que eles tentaram lançar mais pra pegar o hype do final da série, né? Que lançou, sem dúvida, finalizou a primeira temporada, e aí, enfim. Bom, muita coisa aconteceu, mas vamos ficar por aqui, senão o papo vai ficar muito longo, né? Você ouvinte, segue lá o nosso perfil lá no Twitter, o @LV9999POD. E se gostar do podcast do Papo da Conversa Aqui, curte a gente lá, chama a galera, repassa pros amigos aí. Faz o mesmo nos agregadores, YouTube ou no Spotify, onde você ouvir. E se você quiser participar, né, tirar dúvida, trocar ideia, corrigir, dar dica, sugestão, chega lá no e-mail lv9999pod@gmail.com. Recados iniciais dados, vamos começar os trabalhos, Jeff? Vamos! Pra gente começar esse primeiro bloco aqui de jogos, Jeff, eu queria trazer Tchia. Eu já tava jogando faz um bom tempo, né? Eu recebi ele antecipado pela pessoal da Tel Games. Cara, eu me surpreendi pra caramba, porque ele é um daqueles jogos que ele não tem um nível de desafio gigante, sabe? Ele é um jogo pra você se divertir. Muito bonito, uma estética bem própria mesmo, e ele é um apanhado de clichês assim que a gente vê muito em jogos de mundo aberto. Ouso dizer que ele pega a ideia do Breath of the Wild, assim, a forma como ele estrutura o mundo dele, dá para o jogador brinca, se diverte, faz no ritmo que você quiser, na ordem que você quiser. Se você quiser seguir a história, você vai, ou então você vai explorar o mundo, que eu acho que é uma das melhores coisas que tem nesse jogo. Assim, eu acho o Breath of the Wild referência principalmente na parte de
de intuição do jogador, né? Tipo, sim, ele te coloca ali, você faz as coisas, você não tem tutorial, você não tem marcação no mapa, até onde eu sei. Eu não joguei, tá? Difícil eu conseguir pegar alguma coisa da Nintendo pra jogar, porque eu não tenho console, não tenho nada. Essa parte da intuição, de o jogo ser mais intuitivo, pra quem tá jogando, sem precisar marcar nada no mapa, sem precisar indicar, sem precisar falar, você tem um negócio aqui, você pode usar. Tipo, é essa liberdade que você tá falando do jogo, ou é uma coisa mais parecida com o mundo aberto mesmo, tradicional, mas somada aí à liberdade de não... Se bem que todo mundo aberto é meio isso, mas de você não seguir a história principal logo de cara, assim. O comecinho ele é amarrado, né? Que é um meio tutorialzinho de como a coisa funciona, mas ele é rápido. Assim, se você for objetivo. É que o jogo, ele te dá liberdade, ele te dá um monte de ferramenta, de movimentação, de pegar itens, essas coisas. Pela primeira vez você vai querer testar, né, a mecânica. Entendi. E assim, a personagem, a tia, é uma jovem e você pode fazer de tudo com ela. Você pode escalar, ela escala qualquer superfície. Tem fôlego. Tem fôlego. Tem a barrinha ali, mas isso aí você vai melhorando com o tempo, mais pra frente. Ah, tá. Ela pode nadar, pular. Ela ganha do pai dela um tipo de um mini paraquedas, né? Que você pula e você abre ele e sai pilotando ali pra planar pra lugares altos. Sei. Você pode ir em ladeira, você pode escorregar de bumbum pra ganhar velocidade. É muito bonitinho esse jogo. E apesar do aspecto visual parecer jogo infantil, ele não é bem infantil, ele né? Ele é ambientalizado no mundo real, né? Ele foi inspirado no arquipélago da Nova Caledônia, né? Inclusive que é a terra natal dos cofundadores do estúdio, que é um estúdio indie chamado Iwaseb. Eu até olhei esse nome desse estúdio e achei que tinha que ler ao contrário. Eles brincam muito com o idioma local, né? Ele traz muito do mundo real pra dentro dele e usa muita cultura, a flora, a fauna, assim, as belezas que a Nova Caledônia tem. E legal. O jogo, ele é muito lindo em termos de cenário e ambientação e na construção de clima, né? Só pra gente não pular etapas, tem minigame de música, você toca ukelele. A mecânica do ukelele lembra muito a mecânica do violão da Ellie do The Last of Us Part 2, manja? Sei. E você pode tirar umas músicas incríveis. Conseguir fazer o sonzinho da música do The Last of Us no ukelele, por exemplo. Que é simples, né? Mas eu vi uns vídeos de uma galera jogando e tirando música no ukelele que eu fiquei, cara... Eu sei que o jogo tá localizado, né? Sim, totalmente em português, em texto, né? Isso que eu ia perguntar. Fala o jogo e é o idioma local? Ele é falado nos idiomas locais, né? Que eu acho que são 2 dialetos que tem. Nesse jogo você explora 3 ilhas, né? 2 gigantes, uma pequenininha e alguns pontos ali. Sei. E cria todo um contexto de fantasia e usa muito da cultura, do folclore, das lendas, do misticismo também, para criar essa história e ele surpreende. E, aliás, esse estúdio, eu tava pesquisando, né, mais sobre ele, e eu tinha jogado um jogo deles, quer dizer, testado, né, no PC há um tempo atrás, e, cara, fizeram um jogo muito bonito chamado Fóssil Echo. É um jogo de plataforma, todo desenhado à mão, também traz cultura ali pra ir nos desafios mais cabeçudos. É um jogo curto até, né? Tá uns R$20 pra quem gosta de jogo de plataforma, ação, 2D, com um desafio bacana. Tá na Steam só, infelizmente. O tipo de traço daquele jogo, que ele era totalmente 2D desenhado, ele se reflete muito nesse traço do Tia, que ele embora ele seja 3D, mas ele mantém aquelas características meio de desenho animado e tal. Ele me lembra alguma coisa que eu não tô conseguindo puxar da cabeça, o quê? Mas me lembra algum cartunista que eu conheço e é muito bonito, mas eu não consigo lembrar o nome do cartunista, infelizmente. E esse time, talvez ele espante a galera que gosta de gráficos realistas, e infelizmente se você é desse time, vai perder um jogão divertido de jogar. E também ele é um jogo mais voltado para aquela galera que ela não quer se estressar, mas ela quer se divertir fazendo coisas, e apesar de não ter, assim, combates cabeçudos, embora tenha algum tipo de combate, ele é mais focado em solução de puzzles, enigmas, caçar tesouros e coletar coisa, que tem um porrilhão de coisa pra você fazer. Também tem uma parte oceânica, né, que você tem que coletar pérolas. E como é que você navega? Tipo, você vai de uma ilha pra outra? Você é apresentado a uma jangada. A mecânica do barco é incrível, que você sobe nele e você tem que levantar a vela, então dependendo, você pode colocar a todo pano ali, quanto mais aberta a vela, maior a velocidade, então você controla isso, só que você tem que ir na vela, manual. Que e legal. Às vezes a jangada tá andando, aí você controla ali, depois você tem que ir lá pro leme, na parte de trás, pra poder guiar. Eu preciso jogar esse
jogo, mano. É isso, tá definido. É muito gostoso. Ele é um jogo que ele te encanta por esse conjunto todo, porque ele é todo tropical. A trilha sonora, ela é bem diferenciada, ela é toques de acorde, né? Com ukulele, violão, instrumento de sopro. E ele vai pontuando as coisas e você vai se envolvendo e tá querendo explorar a ilha, tá marcando coisa, tá pra fazer. E a forma como o jogo ele começa a distribuir coisas pra motivar você a continuar, né? Ele vai introduzindo mecânicas aos poucos. Enfim, se você for seguir o modo história, né, para fazer coisas, ele até que é rápido. Só que é impossível você simplesmente se concentrar em fazer a história e não explorar o que tá ao seu redor, cara. É impossível. Entendi. E a história do jogo, né? Então você controla uma jovem chamada Tia, mora com o pai dela, ela habita uma ilhazinha lá, isolada. Pessoas e amigos vão visitar e fazem festa. Só que tem um tirano chamado Meavora que... ele parece meio que uma mistura de ser místico com um ditador local, né? Que ele que é o chefe das ilhas. E ele meio que tá empregando novas tecnologias ali, tá meio que poluindo as coisas para criar fábricas e drenar energia. E ele sequestra pessoas, assim, de tempos em tempos. E aí, como o pai da tia percebeu que ia ser atacado, ele escondeu a menina, né? Pediu para um amigo esconder ela. E aí ele acabou sendo levado. Só que a tia, na hora que ela vai tentar ir atrás dele, ela manifesta uma habilidade especial que ela não sabia que tinha. Ela incorpora numa arma do cara e dá um corte no rosto dele. Nossa. Aí ele se assusta e ela cai na água, né, que tá no meio do oceano. E aí ela fica um tempo com esse amigo do pai dela, até depois que ela decide tentar achar meu pai e descobrir o que aconteceu. E aí começa essa jornada, né? E aí o jogo vai se abrindo e você não para mais. E faça sol, faça chuva, que tem passagem do tempo. Quando você pega o ukulele, dependendo de alguns objetivos que você faz, paralelo, você habilita músicas que você pode mudar o horário do dia. Como assim? Você toca 4 acordes, aí você muda a música do alvorecer, música da madrugada. Olha, que legal. Música para você atrair diferentes tipos de bichos. Você aprende essa mecânica chamada salto espiritual, que você pode incorporar em alguns objetos e em animais. E isso você controla ou o objeto ou o animal. E aí você já cria uma outra mecânica de exploração que você pode voar com pássaros, nadar em profundidades com peixes, tubarão, golfinho, tartaruga. Interessante. Correr com cachorro, centopeia. E tem toda uma lista de animais variantes, né, que você pode completar. Então, assim, pra mim é uma maldição que eu gosto de completar coisas. Fazer listinha. Esse jogo não entrega muito isso, cara. E, de novo, né? Ele é tão gostoso de jogar que você começa a fazer isso por prazer e você meio que esquece a história principal. Tem missões paralelas, personagens pra conhecer, tipo... Tem. São poucos, né? É mais complemento de desafio, de corrida. Tem pra abrir porta de templo, então às vezes você tem que visitar a cidadezinha pra aprender a talhar, né? Rostos de madeira, que são um minigame também. Aliás, uma coisa interessante dos minigames, ele tem alguns que, além do ukulele, ele tem um de empilhar pedras, que ele brinca com rotação 3D, né? Então mostra a tia segurando uma pedra, aí você pode rotacionar a pedra para escolher o melhor jeito de posicionar ela no chão e vai empilhando até atingir uma altura. Interessante. Eu achei muito criativo, muito divertido. Que vai ser as brincadeiras no Japão, de empilhar pedra. Eu simplesmente tô encantado com esse jogo. Deixa eu te perguntar um negócio, a gente tá falando de jogo de mundo aberto, a gente sabe que mundo aberto tem lá seus problemas, seus vícios, principalmente depois da Ubisoft. Eu queria saber se esse jogo tem as famosas Ubi Towers, aquelas torres que você tem que subir pra destravar a parte do mapa e coisa e tal. Tem, mas não serve pra destravar o mapa tá aberto. Ela serve pra mostrar coisas que estão nas proximidades de onde você fez essa ativação. É difícil não ter mais esse tipo de coisa, né? Quando você gosta de coletar coisas, é difícil você se concentrar na história principal, porque a forma como tudo é jogado ali é divertido, então você vai atrás, você se desafia escalando prédio ou subindo montanha. Você está passando pano para o jogo, não, tô zoando. Pra esse jogo eu passo pano, assim, pras Ubi Towers de Assassin's Creed, do jeito que elas estão, já não dá mais. Você falou disso, né, das torres não destravam o mapa, só servem pra você ver o que tem escondido por ali. Eu lembrei de um negócio, eu lembrei do Mad Max. Mad Max fazia isso. Você subia, pegava o binóculos e olhava, aí você via onde estavam os pontos de interesse do mapa, né? Sim, e aí sim. você ia lá e fazia. Que você não destravava o mapa porque o mapa já estava aberto, né? Mas você via os mesmos pontos de interesse que você tá comentando. Eu achei engraçado. Mas eu sei que a proposta é completamente diferente, né? A gente não tá falando de um jogo guiado pra ser repetitivo e longo, né? De 50, 60 horas aí. Inclusive, dá pra matar ele, sei lá, em menos de 20 horas de jogo, isso você explorando tudo, porque quando você pega o embalo, a última coisa que você
vai querer fazer a história principal, porque lá é rápida, né? Ah, tá. Inclusive, uma coisa que, assim, é besta, mas é bom fazer, né? Porque é engraçado. Piada com cocô. Como assim? Quando você usa a habilidade, né, e você controla uma vaca ou pombos, você pode fazer cocô pra incomodar pessoas, assim. Do nada! A vaca você faz um cocô bomba, então você pode incorporar o cocô e arremessar em algum lugar pra explodir. Agora eu quero conhecer esse jogo. Só isso valeria o GOT, mano. Meu Deus do céu. É muito bom você manobrar um pombo e tá passando uns turistas, uma galera ali, você dá um rasante, passa por eles e manda rajada, bicho. Manda rajada. Muito engraçado. Mas enfim, não dá pra ficar fazendo isso direto. Curioso. Pra não dizer que ele não tem combate, ele tem combate. Que você tem um estilingue certo. E você enfrenta alguns inimigos, né? Que são criaturas místicas feitas de pano. Então você tem que queimar esses inimigos e queimar montes de pano pra achar coisas. E aí, como você tem essa habilidade de incorporar em objetos ou animais, você pode incorporar, por exemplo, em madeira que tá queimando na fogueira e queimar os inimigos, ou você pode disparar esse objeto. Existem pedras explosivas também, pode arremessar objetos. Isso é o máximo de combate que você vai ter. E mesmo assim, esse combate, ele é bem criativo. Tem um propósito diferente, né? Ele dá maneiras de você se divertir e tentar não ser repetitivo Legal. em muitas coisas. É uma experiência diferenciada, né? Cara, tem máquina fotográfica que você pega mais pra frente e as paisagens desse jogo são tão lindas, cara. Assim, eu acho que foi o único jogo que eu parei várias vezes pra ficar batendo foto. Ah, é? É isso. Esse jogo, ele tem tanta coisa legal pra fazer, tanta mecânica bacana pra explorar, e pra quem quiser jogar, que assim, quem quiser uma coisa diferente e gostosa, vai atrás, recomendo. Tá com preço bacana por tudo que ele oferece, tá R$150, tanto na PlayStation Store quanto na Epic, porque ele só saiu para essas duas plataformas por enquanto. Eu não sei se vai vir pra Steam ou pra outras plataformas, mas se vier, vai fundo. Boa. E outro jogo, acho que vale a pena a gente conversar hoje, é um jogo não tão novo. Tô falando de Vampire Survivors, que calhou de roubar minha vida, basicamente. Tirou todo o meu tempo livre. Teve um dia que eu simplesmente fiquei 8 horas na frente do computador e achei que tinha ficado meia hora, que foi 2 partidas, e não foi 8 horas, jogando a mesma coisa. O vício Vampire Survivors é complicadíssimo esse jogo, Gil. Eu não entendo porque que ele é tão viciante. Pera aí, Jeff, mais 10 minutinhos, só mais 10 minutinhos, cara. E aí quando você vai ver, você tá tentando de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A principal razão da gente não ver esse tempo indo embora, assim, eu acredito isso a 2 coisas, na verdade. Como o jogo te entrega uma sensação de recompensa boa e constante, e o tempo de partida, porque cada partida sua não vai passar de 30 minutos. 32 no máximo, 33 se você for monstro da jogatina, porque você ganha conquista no caso, né? Por passar os 30 minutos. Porque deu 30 minutos, literalmente vem a morte e acaba com a tua vida. E tudo que você sobreviver além disso é bônus, é ponto, é recompensa, é conquista. Mas tudo bem. E esses 30 minutos que você termina e fez uma run épica, que você achou que era épica, você fala, mano, pera, vou jogar de novo. Aí são mais 30. Aí você já jogou 1 hora. E você jogou 2 vezes. Você jogou 1 hora. E o problema é que você vai querer melhorar sempre. E o jogo, ele te dá ferramentas. Quer dizer, as ferramentas estão lá, só que aos poucos você vai adicionando e é um inferno na vida, cara. É, e aí você vai indo. Não, e se eu combinar isso aqui com isso aqui? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Aí deu 6 horas. E você tá ali, ó, com o olho saindo lágrima do seu olho, você não pisca. Dica, nunca jamais bote esse jogo num celular ou num tablet e vá no banheiro. Ah, você vai ganhar uma hemorroida. Sério, não faça isso. Eu passei quase 1 hora. 2 run, tá vendo? Maldição, cara. Eu acho que é legal falar também, se você porventura se interessar e começar a jogar Vampire Survivors e não entender nada, é normal. Sim. Se você chegar e jogar e falar assim, cara, eu não consigo sobreviver 7 minutos, dá 10 minutos você morre. Faz parte do aprendizado, é um negócio insano. A mecânica do jogo é a coisa mais simples possível. Você escolheu um boneco lá, começou a partida, tudo nele o ataque é automático, você só fica controlando pra onde o boneco vai. Só precisa desviar. E ganhar nível, né? É, dentro de terrenos gigantescos que você fica passeando e os inimigos vão sempre tentar te cercar. Então você só fica andando e direcionando o ataque, porque o ataque ele é ritmado, né? Tem um alcance. Cada personagem tem armas diferentes. É, exato, porque tem outros.
E nisso, conforme você vai matando inimigos, você vai ganhando pontos, né? Que aí é mais uma questão de ego. Só que alguns inimigos eles podem dropar dinheiro e principalmente um tipo de pedra azul, um cristal, que você vai pegando e vai subindo de nível. Toda vez que você sobe de nível... Você vai ganhando experiência. E você ativa uma ou outra habilidade que você escolhe, né? Sempre aparecem 3, acho que é aleatório, se eu não me engano. São, porque a pegada do jogo ela é completamente procedural, né? Cada partida vai ser uma partida, não importa se eu te der um guia aqui e falar como você tem que agir, é a sua sorte que vai contar ali, a arma que você vai pegar é sorte, a arma extra, né, que você vai pegar no caso. O máximo que você vai fazer é decorar como funcionam alguns equipamentos que você pega e tentar ativar ele o quanto antes e rezar pra coisa dar certo, né? E montar a sua estratégia, porque assim, conforme o tempo vai passando e você vai subindo de nível, as hordas de inimigo vão aumentando e variando, né? Eles vão ficando mais difíceis também, né? Exato, e vão vindo outros tipos de inimigos e principalmente vem aquela maldita revoada de morcego. Morcego não é nada, Jô. Eu sei que não é nada. O problema é que aquela maldita revoada, ela empurra outros inimigos que estão no caminho dela. Ah, é verdade. Então você se ferra nisso se você não pensar rápido e sair da rota e, enfim, se planejar. E você também encontra velas pelo ambiente, né? Esse pedestal de pedra com uma vela. Se você quebrar aquilo, ou você ganha moeda, né? Dinheiro, ou vem um colchão de frangos. É um frangão inteiro, né? Às vezes vem item tipo uma bomba, né? Sim, que você ativa, vira uma habilidade complementar, então o seu personagem ou ele tá sempre soltando faquinha, ou tá uma bíblia girando que causa dano, água benta, tem várias possibilidades ali que você vai fortalecendo seu boneco conforme você vai evoluindo, né? E nisso, vai batendo aquela sensação de poder que você só vai querer mais e mais, só que assim, subir de nível vai começar a demorar quanto mais alto você chega, porque você tem que matar muito inimigo, pegar muita pedrinha azul e também tem alguns inimigos com uma aura azul que se você matar eles, né, eles são mais resistentes, eles deixam cair baú. E aí esse baú é aleatório, né? Você pode ganhar uma porrada de dinheiro ou ganhar alguma habilidade extra. O lance dos baús são legais, assim, porque depois que você estrutura toda a sua estratégia pra enfrentar o que você precisar enfrentar, você se liga que o baú, ele dropa o item que você tem equipado. Sim. Quanto menos item que você tem equipado, maior a certeza de você ganhar o que você quer ganhar. Então você tem que pensar um pouquinho nesse sentido. Conforme você vai pegando esses itens repetidos, você só vai fortalecendo ele, né? Por exemplo, se você pegar o chicote, no caso do personagem que eu gosto muito de jogar, o alcance do chicote vai ficar maior. Exatamente. E mutilados, né? No nível 2 ou 3, eu ataco tanto pra frente quanto pra trás ao mesmo tempo, o alcance é maior. Exatamente. Você vai ganhando atualizações até o nível 10, e aí você descobre que você pode juntar a arma para o chicote evoluir mais uma vez, e aí ele vira um chicote sanguinário que rouba a vida do adversário e enche a sua. É um negócio doido. E a maldição do jogo tá aí. Quanto mais poder você tem, mais loucos são seus ataques, você tem um alcance de área monstruoso, você consegue matar, sei lá, 30, 40 inimigos ou mais ao mesmo tempo com explosão, um raio, água benta, machado, um inferno. E você só vai querendo mais. E a sensação de recompensa é tão constante que é difícil parar de jogar, cara. Eu quero falar um pouquinho da campanha, mas eu tenho que falar bem pouquinho mesmo, porque senão eu estrago a experiência de quem for jogar. Porque assim, você começa a jogar o Vampire Survivors, você simplesmente vai ter 5 bonecos, sei lá, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, você vai ter uma fase pra jogar. Sim. Aí você vai jogar essa fase, vai morrer em 5, 10 minutos, você não vai conseguir passar essa fase, você não vai entender, aí você vai ter que fazer de novo. Aí você vai fazer de novo e talvez você vai fazer uma terceira vez. E aí, talvez você passe, e aí você vai abrir uma segunda fase. E aí a campanha do jogo, ela é totalmente destravada de acordo com o que você vai fazendo, só que ela não te dá literalmente indícios do que você precisa fazer. É um negócio super intuitivo. Sim. Você não precisa se preocupar com isso, você não precisa correr atrás de guia, não precisa fazer nada. Você, só de jogar algumas vezes, você vai entender o que você precisa fazer. E aí você vai fazendo, e as fases vão destravando, e coisas bizarras vão acontecendo. Assim, bizarras nível seu jogo mudar pro idioma russo e você não saber o que tá acontecendo, e você vê a tela de apresentação do jogo de novo. E você fala, ué, o que aconteceu? E aí você vai jogando e procurando os itens que você precisa. Tem alguns itens essenciais. Por exemplo, o mapa é essencial que você encontre ele em algum momento. Sim. Porque aí você começa a entender que certos pré-requisitos para você passar de fase é encontrar alguma coisa dentro da fase que você tá. E você precisa encontrar, e aí você vai evoluindo, avançando, e outras são secretas, mas a partir do momento que você destrava um grimório que conta pra você quais segredos você precisa buscar, não exatamente te dá a receita completa, mas ele fala, você tem que pegar isso aqui em algum lugar que tenha isso aqui. Aí você descobre onde é, você vai lá,
Faz, aí você vai destravando esses itens, que são, além de conquistas, destravam coisas específicas do jogo. Sim, tem uma lista até que decente, né? Tem bastante coisa, cara. É gigante, mas é tão viciante que você vai fazendo, principalmente o lance de destravar boneco. Você começa com 5, você termina o jogo com 49. Eu não cheguei tão longe assim, cara. Se você tiver o DLC, você destrava 49 bonecos. Não. Sério que eu vou ter que comprar o DLC? DLC são só 8 a mais, né? Mas o jogo tem 16 bonecos secretos, que só destrava mediante você cumprir certos objetivos em certas fases. Vou contar uma. Manda. Tem uma torre que você sobe ou desce. Essa torre, se você descer infinito, é porque depois você ganha uns perks de tempo, que você acelera o tempo do jogo e acelera o tempo de tudo, e aí a run de 30 minutos fica com 12, 15. Sim. Na vida real, mas ainda conta 30, só que as coisas acontecem muito mais rápidas, enfim. Você vai destravando e vai fazendo. Aí essa missão, você tem que descer essa torre. Desce. Uma hora, a torre vai ficar escura. Aí você só vai ter um ponto de luz, que é você. E nesse momento, vai aparecer um boss secreto, que é uma bola de carne. Você mata essa bola de carne, você pode comprar ela e ela vira um personagem seu. É um dos infinitos segredos que tem no jogo, tá? Tipo, você destrava esse boneco pra você. Essa eu não sabia. Cara, tem um que é uma sombra que você tem que lutar, e você tem que, pra você encontrar a sombra, é um caminho bizarro. Você tem que fazer uma ordem certa de acontecimentos. O jogo explica isso. Aí acontece que começa a aparecer uma torta no mapa. E aí você tem que seguir essa torta. Aí você vai seguindo, de repente vem uma sombra te matar. E a sombra é difícil pra caramba. Você mata a sombra, você destrava o boneco pra comprar e depois você gasta o dinheiro pra comprar. Mas é sucesso, cara. Tem muita coisa secreta no jogo pra você destravar. Sem falar das armas específicas que você tem que inventar as combinações e descobrir sozinho as combinações pra ver o que você vai transformar a arma X, a arma Y. Tem armas que são super fáceis de descobrir, outras são extremamente complexas. Assim, extremamente complexas. De unir 4 bagulho e no tempo certo, sem pegar item X ou Y, senão você não consegue evoluir. São armas fortes, porém não são armas invencíveis. Né? Mas mesmo assim, quando você pega uma arma que você cria, sei lá, ondas de raios que circulam ao seu redor e você só fica parado porque nenhum inimigo chega em você... Ô, Gil, eu não sei o quanto você jogou. Você tá ligado àquela arma que é um anel que fica soltando uns raios aleatórios. Sim. Aí você junta essa arma com uma outra lá e aí você bota um perkzinho de diminuir o tempo de utilização dela. Tem um cooldown. Toda vez que você usa algumas habilidades, elas têm uma barrinha bem pequenininha que ela vai se enchendo de novo. Você pega esse item que diminui esse cooldown, a arma, velho, você anda pra frente, não aparece inimigo no mapa, porque eles morrem antes de aparecer. Eu ouvi essa arma, eu falei, é essa arma que eu vou matar a morte. Porque a morte é um bicho que tecnicamente é indestrutível, só que na verdade tem esquema. E aí, vou usar isso pra matar a morte. Não deu pro cheiro, eu morri. Foi uma experiência. Eu fui estudar, tá ligado? Eu precisava, eu quero descobrir... Não, peraí. Como é que um jogo tão simples que você só tá andando e ele atacando sozinho te faz estudar, mano? Exato, Gil. Eu fui estudar, eu fui assistir vídeo, aí eu descobri um cara que explicou exatamente como funciona a questão da morte no jogo, né? Porque a morte, quando você chega em 30 minutos, vem um espírito, cola em você, não importa a sua vida, não importa o seu nível de poder, você vai causar dano na morte, só que a morte tem um HP... gigantesco. Só que não é infinito. Você sabia que o HP da morte é proporcional ao seu nível? E aí que tá o segredo. Eu já entendi onde você quer chegar. Assistindo esse cara, ele falou, o segredo que você tem que fazer é sobreviver 30 minutos no nível 2, coletando armas específicas. Aí você pensa, cara, como é que eu vou sobreviver 30 minutos sem evoluir? Aí você tem uma arma específica, só que você tem que matar os bichos, porque você precisa pegar certas armas. Sim, eles trocam. Então já não é mais tão fácil. Existe um lugar num dos mapas na biblioteca, se não me engano, logo no comecinho à esquerda, tem um cantinho ali que se você tiver a arma certa, com os upgrades certos, você já tem que estar bem avançado no jogo, você tem que ter um negócio que, quando você começa o jogo, a sua arma começa gigante. E ela vai diminuindo à medida que você sobe de nível. Se você não subir de nível, a arma continua gigante o tempo todo. Aí você se enfia num cantinho ali, trava o pixel da sua arma e a sua arma fica presa num lugar que nada vem das suas costas e tudo que vem da frente morre. Que da hora. Só que tudo que morre na sua frente, o XP, porque você tem que pegar o cristal pra fazer XP. Então você não ganha XP, ela fica acumulando na tela. Olha aí. 30 minutos. Quando a morte aparecer, você começa a ir atrás das coisas e rezar pra ganhar os upgrades certos. Que aí você precisa ter X upgrades. Depois que a morte entra no mapa, você tem 10 segundos, 5 segundos, sei lá eu quanto tempo pra subir de nível. E aí você vai subir de nível, mas a morte vai estar associada com você de nível 2.
tecnicamente você conseguiria matar ela. Eu não consegui matar ainda, tá? Eu tentei, não consegui. Não, mas faz sentido. Uma vez que ela entrou em cena, ela tá te emulando. Uma vez que ela apareceu, você evolui, ela não vai mais te copiar. Só que é muito rápido. Eu infelizmente não consegui ainda. Eu já sobrevivi os 30 minutos. Tem pixel perfect lá. Tem um momento, lugar certinho pra você ficar e... Por enquanto eu desisti. Faz um tempo já que eu não jogava. Vou te amaldiçoar muito, vou dizer que é culpa sua botar esse jogo na pauta aqui. Eu tinha parado com ele, eu tinha largado esse vício no celular. E aí eu botei no PC e tá trabalhando, fazendo uma coisinha. Exato. 10 minutinhos aqui. E nunca é. E nunca é. E mais uma última coisa, só pra gente fechar esse bloco. Tem um lance no jogo, que se você é streamer, a sua audiência coloca dificuldade no jogo pra você, escolhe tuas armas e faz a sua run e você só controla o boneco. Claro, porque a vida não precisa ser fácil, né? Os outros têm que te ferrar. É insano, é tudo via votação no chat, assim, o chat vota o que é que você quer pegar, o que vem pra te enfrentar e você fica ali, ó, sobrevivendo às custas da tua audiência. É muito bom. E é claro que o chat vai ajudar, né? O chat sempre quer ver a pessoa se ferrar, cara. Eu vi quem se ferrando? A Carolix. Fazendo a live do joguinho e os caras botando horda pra lutar com ela. Não durava 10 minutos no mapa, mano. Ficava com dó. Carolix, saudades. Logo, logo você vai aparecer por aqui. Tem que vir. Vampire Survivor, eu só tenho um único protesto contra esse jogo, Jeff. Não tem vampiro. Tem sim, tem sim. Isso que eu ia te falar também. Tem, porque tem no começo do jogo, principalmente. Toda vez que você joga a primeira vez uma fase, chega mais ou menos até o final, navega bastante a fase, vê uns itens, porque o mapa te ajuda a encontrar essas coisas, você encontra um boss dentro de um caixão. E esse caixão é o vampiro. E aí quando você abre o caixão, ele fala assim, o vampiro não está aqui. Ou o vampiro tá no outro castelo, aí você tem que ir pro outro castelo. Então, não mostra o vampiro, é o caixão. Eu queria o vampiro. Mas tem o vampiro, é o chefe que você vai encontrar. Mas é difícil, demora um pouco. É que o chefe final não é bem um vampiro, tá? Não vou dar spoiler, mas não é bem um vampiro. Mas existe o vampiro, sim. Eu fiquei muito indignado que eu joguei, sei lá quantas horas eu gastei nesse jogo e eu não vi vampiro, cara. Em algum momento existe, Gil. Eu não sou tão bom nesse jogo, eu acho que eu só fiz 2 ou 3 runs, assim, que eu passei dos 30 minutos, né, e me ferrei. E agora com essa dica da morte, agora eu vou estudar esse jogo e vou quebrá-lo. Eu quero, Gil. Dessa vez você quebrou com essa dica aí. Me faltam 2 cartas de arcana, né, e algumas armas ainda que eu não destravei. Como é que um jogo tão simples pode ser tão viciante, cara? Assim, é muito viciante, velho. Você já viu o Yori Yagami no jogo? Vou deixar isso no ar, então. Vampire Survivors, dá pra jogar de graça no celular, saiu pra iOS e Android, tem pra PC e Xbox. No PC, que é na Steam, o valor é R$13, que é o valor base, e no Xbox você ou paga R$15, mas se você for assinante do Game Pass, tá lá pra baixar, pra jogar, ó. E se você for jogar em celular, não joga no banheiro. Senhor Jeff, gosta de shmup ou os clássicos jogos de navinha? Cara, gosta, hein? Skyforge conta, né? Sim. Você lembra, né? A febre dos jornalistas gamers de um período aí. Eu fiz 100% nele. Joguei muito. Inclusive, dá pra quebrar aquele jogo pra você pegar aquelas cartas aleatórias lá, e você criar padrões. Para de quebrar os jogos, mano. Vou jogar Gradius. Eu sou fã de Gradius também. Então, eu me surpreendi com um joguinho brasileiro, um joguinho indie chamado Esquadrão 51 contra Discos Voadores. Um shmup brasileiro? Um shmup cheio de personalidade. Ele brinca com a ideia como se ele fosse um filme feito nos anos 50. De invasão alienígena. Exato, todo preto e branco, com aqueles ângulos de câmera assim meio tremido, um negócio meio envelhecido. Quando você contou pra mim, me lembrou muito Orson Welles, A Guerra dos Mundos. E aí, negócio de rádio, lembra? Foi mó pânico no rolê. É bem nessa pegada, cara. Eu fiquei curioso, fui dar uma olhada e realmente, muito show. Mas antes da gente avançar, tem um convidado especial, Sr. Felipe De Martini. E aí, gente? E aí? Por favor, se apresente. Eu sou o Felipe De Martini, eu escrevo sobre segurança digital pro Canaltech, mas eu tô aqui pra falar de joguinhos, né? E eu falo de joguinhos lá no Canaltech também, e tenho meus canaizinhos humildes lá no New Game Plus, onde a gente joga muito Resident Evil, joga muito jogo de terror e algumas outras coisas também lá, quando o trabalho permite. É, sempre assim, né? Meio que encaixar coisas por amor no meio do trabalho. Tem que ser desse jeito. Até o amor virar trabalho. Ele às vezes vai deixar de ser amor. Tomara que não, mas é bem capaz que dê. Vamos lutar pra manter essa relação saudável, né? E o senhor está jogando esse Esquadrão 51 também, não é? Tô jogando a versão de Switch agora, ela acabou de sair. E joguei a versão de PC também ao vivo na época do lançamento. Como vocês falaram, maravilhado. Assim, eu que gosto
gosto muito de action figure, gosto muito de boneco, gosto muito dessa estética. É bem perceptível quando você tem uma miniatura e quando você tem um objeto 3D no jogo. Bem aquela estética dos anos 50, de começo dos efeitos especiais, assim, e você ter esse contraponto muito forte, assim, e de muita personalidade. E eu também gosto muito de jogos em live action. Então, o Esquadrão 51, ele pegou todos esses pontos, assim. Você falou do live action, eu lembrei do Mad Dog McCree lá. Nossa, eu adoro todas essas coisas. Esses jogos em live action, assim, tem muita coisa muito ruim. Tem. Aquele Quiet Man, por exemplo, que é terrível. Ah, meu Deus. Mas ele se enquadra no... Ele é live action. Ele tinha cenas em live action e ele retrata o boneco live action dentro do jogo. Quando você entra nas lutas, ele vira 3D. Nossa senhora. É terrível. Eu não joguei. Você não perdeu nada. Eu fui com a expectativa de eu vou ver uma galhofa legal, mas nem isso. Não chegamos na galhofa, infelizmente. Não. E esse Esquadrão 51, Jeff, ele foi lançado em uma desenvolvedora indie brasileira chamada LumiArts. Foi feito em parceria com a Theorama Filmes, que é a galera que cuida da parte live action, dos efeitos ali. O jogo em si, ele é tão divertido, ele é tão marcante que você percebe os momentos, vê assim, os fiozinhos levantando os discos voadores, mexendo as navezinhas no cenário. Ao mesmo tempo que você fica maravilhado porque ele é um jogo de progressão 2D, mas ele tem muitas camadas e elementos 3D no cenário, então tem muita coisa acontecendo de fundo e é uma loucura, porque você fica encantado no primeiro plano, mas de vez em quando o seu olho foge lá pra trás, porque tem um monte de coisa acontecendo. Como shmup, como um jogo de tiro, vocês acham que ele entrega uma dificuldade ou ele é mais casual pra iniciante? Ele entrega uma dificuldade sim, mas ele tem uma coisa que eu achei muito acertada, que é um esquema de upgrades. E os upgrades você vai ganhando, mesmo que você não consiga completar a fase, eles vão te facilitando. E as fases são bem aquele esquema dos shmups antigos, de algumas fases são mais estreitas, Sim. Outras fases você tem a tela mais aberta pra você fazer as coisas. A câmera é mais distante. E aí você pode escolher os upgrades de acordo com as dificuldades que você tá tendo ali naquela hora. Então, por exemplo, tem uma fase mais adiante, acho que é tipo quarta ou quinta fase, que você tá controlando um bombardeiro e ele é gigante e você vai entrar dentro de uma caverna com ele. E um dos upgrades, você consegue reduzir a hitbox da nave. Lembrando que joguinhos de shmup, né, que é a abreviação do shooting up, pra gente é o navinha, normalmente as naves ela tem um ponto, normalmente é centralizado nela, que se tocar naquilo a sua nave explode ou causa um dano, né? E nem todo jogo de nave tem, mas normalmente os bons jogos de navinha sempre tem esse hitbox, principalmente em jogos bullet hell, que a tela fica abarrotada de tiro, então você tá no pixel ali passando numa fresta impossível, mas a sua nave tá envolvida por tiro, mas aquele ponto tá salvo. E você diminui a caixa de Mano, eu nunca vi isso, velho. Pra você conseguir manobrar um pouco melhor. Ou então vai começar com uma bomba a mais, ou a sua bomba vai ficar mais forte, ou ela vai recarregar mais rápido, enfim. Que da hora. Tem vários upgrades assim que você tá tendo dificuldade com esse boss, preciso matar ele mais rápido, então eu preciso de mais bombas. Aí você lota de bomba. É muito interessante e ele vai te recompensando mesmo quando você tem dificuldade, sabe? Então você sente que você tá progredindo, mesmo que você não esteja conseguindo passar da fase. Você morre e volta pro começo, mas não, tem algo novo aqui que eu posso tentar pra fazer diferente agora. É bem interessante. É que esse jogo ele incorpora esse sistema de dificuldade adaptativa, né? Se você é um novato no gênero, você vai sentir essa dificuldade pesar muito, mas pra galera que é veterana, que já acompanha isso de arcade, né, que já tá ligado em como que funciona, é uma delícia, cara. A dificuldade, ó, ela só vai aumentando pra essa galera porque a gente vai querer tentar fazer o melhor e o mais rápido. Claro. E aí vem a loucura de você criar o melhor, digamos, setup de armas de tiro, porque a sua nave, ela tira tanto pra trás, quanto pra baixo, pra cima, diagonal, e aí você bota lança-chamas na parte traseira. E não só você vai montando o melhor setup pro estilo que você joga, mas como as fases também meio que te obrigam a se adaptar e rever esse setup. Então você fica sempre naquele limiar de assim, tipo, tá, eu jogo melhor aqui, mas nessa fase o meu jeito de jogar tá me dificultando, tá me exigindo outras coisas. Se você colocar o tiro especial pra trás e o tiro normal pra frente, ou vice-versa, porque às vezes você tem um boss que te ataca por trás. Então é bem interessante, além da estética, que é incrível. O jogo é brasileiro, todo mundo fala português. É um pessoal aqui, acho que de Porto Alegre, se eu não me engano. Eles mesmos gravaram a localização pro inglês, então é um trabalho muito autoral. A gente sempre fala, os indies são muito autorais, assim, e esse leva à última potência. É um jogo como poucos, assim, que eu já vi.
Mesmo eles tendo um jogo de navinha, que é uma coisa tradicional, mas é um jogo, nossa, muito amorzinho, assim. É que pra cena indie, né, aquela coisa, você já é um estúdio pequeno, às vezes você não tá ganhando muito, tá fazendo mais por amor, aí o cara pega um joguinho de navinha, mete um sistema de RPG ou um upgrade ali, e nesse caso, eles meteram uma história, uma autenticidade visual anos 50, assim, de filme, aquela coisa, e a história é legal, cara, porque é aquela galhofa que você abraça, porque ela não quer ser necessariamente galhofa, ela tenta ser séria, mas de uma maneira que você vai e você tá interessado e quer ver e você não quer parar. Então, algumas fases tem ou a galera conversando durante a ação, né, passando o que tá acontecendo e como proceder. Entre fases tem alguns cortes que mostram a galera fazendo live action, então interpretando como antigamente, naquele ar meio posudo, dentro do avião, fora do avião, aparece alienígena, então você percebe a máscara, a maquiagem. Eu gosto disso. Eu fiquei muito encantado com isso. E pra você ter uma ideia, o jogo ele tem uma história até que legal, né? Porque teve uma invasão de uma raça alienígena, só que ela não veio pra guerrear, né? Ela veio falar, ó, vamos fazer um acordo aí, a gente te entrega uma tecnologia pra avançar mais, quer fazer você evoluir, mas a gente só quer um lugarzinho aqui pra gente conviver de boa, beleza? Beleza. E os caras ingressaram na nossa sociedade, então eles montaram empresas, contrataram humanos, só que aí você vê que a corporação Vega, que é dessa raça alienígena, você descobre que, na verdade, eles querem, escravizar o humano e explorar e dominar. E aí tem esse grupo rebelde que tá se rebelando contra os caras e aí, vamos expulsar essa galera do planeta. E aí começa toda essa batalha e, cara, é um jogo de ficção científica anos 50 maravilhoso. Ele se passa no Brasil ou passa não? no Brasil, só que aí depois ele vai pra outras partes, assim, brevemente do mundo. A penúltima fase ele vai do meio pro final, pro espaço, e a última parte é no fora da Terra. E apesar de ser preto e branco, tem cenas ali que, principalmente quando aparece metal, e eles brincam muito com iluminação. E aquilo dá um contraste visual bonito. Tem um monte de explosão e você não fica perdido naquele caos, né? Quando acontece a ação. Você consegue identificar muito bem cada coisa ali e se locomover sem se perder. E é muito absurdo, como qualquer bom jogo de navinha, você tem momentos em que a tela tá completamente lotada de coisas acontecendo o tempo todo. É muito absurdo. Jogar no Switch no modo portátil... Não, é sem condições, cara, desculpa. É um desafio, o jogo fica mais difícil, porque é pouca tela pra muita coisa. É complicado. As fases são muito variadas, então você tem parte de selva, tempestade, com parte do mar, chuva, nuvem, que eu acho bonito pra caramba a composição desse cenário especialmente. Alto de montanha, ou você tá dentro da montanha em túneis. Depois você tá numa cidade, acho que é lá para os Estados Unidos, alguma coisa assim, que é cidade aberta mesmo, então você tem um close bem distante, você vê a cidade, a nave tá pequena na tela. Sua nave, nas duas últimas fases, quando você vai pro espaço, ela muda. Ela fica uma coisa mais, ao mesmo tempo, caricata, mas não caricata. Pô, legal. É um jogo muito charmoso. Que você mata em 5 horas. Vai muita habilidade. Chegou um ponto que eu quase fiz 100% nele, que você tem que fazer 3 estrelas em cada fase, né? Claro que você tentando fazer 100% nele, né? Falta só a última, né? Que é o Switch que eu tava jogando emprestado. Eu fui testar na casa de um amigo meu. E eu falei, você tem esse jogo aqui que a gente ia gravar e tal? Eu falei, tem. Posso testar? 6 horas depois, não, só tá faltando essas fases aqui, mas aí eu não consegui, eu falei, não, deixa quieto. Mas aí eu tô louco pra pegar essa versão de PlayStation, se ele lançar, cara. É uma platina ou 100% fácil. E ele tem co-op de sofá. Como eu não joguei online, eu não sei se ele tem co-op online. Não, né? É só de sofá. E aí os 2 jogadores na mesma tela, né? Não é tela dividida. E é bem divertido. O jogo ele dá um leve ajuste ali de dificuldade pra não ficar um caos absoluto. Porque 2 naves zanzando pra tudo que é lugar, chega um ponto que, né, seria sem condições. Algo mais a dizer sobre o jogo, Dema? Apenas que joguem, porque é muito bom e é um jogo que a gente tem que prestigiar. Não só por ser brasileiro, mas pela personalidade, pela qualidade. Ele ganhou certo destaque nos eventos antes de sair e tal. Chegou a aparecer em PC Game Show, em outros eventos, assim, mais focados em indies. Eu não sei como é que estão as vendas, enfim, não sei como é que tá a recepção dele, mas eu espero que estejam boas. Inclusive, o jogo ele tá com um precinho muito bom, tanto no Nintendo Switch quanto na Steam, R$38, cara. Legal, hein? Preço bom. Eles vivem em promoção no PC, inclusive. De vez em quando sai mais barato. Eu lembro quando eu joguei ele no PC, eu peguei ele numa promoção assim, acho que eu paguei R$17, R$18. Vale a pena. E mesmo assim, não querendo puxar saco, mas esse jogo vale mais do que R$38. É um trabalho incrível. É bom demais.
agora a gente vai falar do queridinho do momento, né? Talvez um dos jogos mais aguardados desde que foi revelado que ele seria feito um remake. Porque a Capcom, ela tá num bom momento, digamos assim, né? Muitos acertos, poucos ou nenhum erro até então. Exoprimal. Eu ainda acho que esse jogo não vai ser um erro, vocês estão comendo bola, vai ser bom. Exoprimal é um tapa na cara tão grande. Olha, eu quero acreditar, eu vou continuar acreditando. A gente vai falar de Resident Evil 4 Remake, mas antes, é bom lembrar por que esse jogo ele é tão querido assim. Eu sei que quando foi anunciado que iam fazer um remake dele, a comunidade, ou boa parte dela, meio que ficou com o pezinho atrás, porque lembrou Resident Evil 3 Remake, tem todo aquele cerco de polêmica. Engraçado que o 3 não foi nem feito pelo estúdio principal da Capcom, né? Exatamente. Claro que a Capcom se envolveu, teve mãos muito fortes da Capcom, mas o grosso do negócio foi feito por uma terceirizada. Sim. O feeling dele era diferente em relação ao 2, que veio ovacionado, né? O Resident Evil 3, eu sempre falo, ele é um jogo que ele não entende o Resident Evil 3 original. Ele não entende o que é bom, ele não entende por que o jogo foi tão marcante, ele não entende o Nemesis. Ele só entendeu a Jill e o Carlos. É bizarro que o Resident Evil 4, né, já entrando no assunto, o Resident Evil 4 ele é o total oposto. Sim. Parece que eles pegaram o jogo original assim e fizeram tanto carinho nele. E, tipo, mostra que eles gostam tanto desse jogo, é transparência, assim. O amor e principalmente o reconhecimento da importância desse jogo pra série, pra indústria, pra Capcom e tudo mais. Ah, sem dúvidas. Porque o original, quando ele foi lançado pra GameCube lá em 2005, ele foi um divisor de águas, né? Não só pra a própria franquia, como também na indústria de jogos. A ideia da câmera de ombro meio por trás do personagem. Que é um pouquinho mais alta, mas bem próxima, pra dar intimidade, né? Pra você ficar ainda na dúvida do que tem do seu lado. Exatamente. Falar um jogo de terror aqui, mas você fala que é um jogo de ação. Mas é a condição de um jogo pra te assustar é que você não sabe o que tem aos seus arredores, né? E o subterfúgio de você ter aquela movimentação travada, né? Era feita pra te gerar uma sensação de desespero que hoje não precisa mais. Quer dizer, que a partir do Resident 4, eles viram que não precisava mais, né? E pra época, assim, eu acho que o Resident Evil 4 original, ele tem uma história em torno dele tão ou mais interessante que o próprio jogo em si, né? Porque teve toda aquela polêmica do Mikami na época, né? Ele era o chefe de produção ali, e a Capcom tinha firmado um contrato de exclusividade com a Nintendo. Por isso que veio o fantástico Resident Evil 1 Remake lá do GameCube, aquele jogo é incrível. Aí depois teve o Resident Evil Zero e outras coisas que iam vir ser trabalhadas, e consequentemente o PlayStation, né, o carro-chefe ali do Resident, onde o jogo nasceu, tudo, ficou sendo um jogo numerado da série principal. Aí a Capcom meio que improvisou e jogou um Outbreak ali, tipo, não, o Resident tá aqui, ó, não é Resident, mas é Resident. Particularmente eu gosto da proposta. Hoje em dia, se tivesse, né, certas melhorias, eu acho que funcionaria muito bem. O Outbreak saiu uma geração antes do que deveria. Concordo. Teve toda aquela polêmica de, e a exclusividade desse jogo vai ser para outros consoles? Não vai sair, senão eu corto a minha cabeça, alguma coisa assim. O cara dá essa declaração assim por todo mundo. Ele deve ter cortado o quê? 20 cabeças? 30? A dele foi cortada. A dele definitivamente foi cortada. O cara basicamente, gente, pra mim não deu. Aí saiu da Capcom. Esse jogo, acho que no mesmo ano, né, Demo? Ali, acho que pro meio do ano, a Capcom quebrou a exclusividade e lançou um port pra PlayStation 2. Eu posso estar me enganando nas datas aqui, mas se eu não me engano, o Resident Evil 4 pro GameCube saiu em janeiro de 2005 e o do Play 2 saiu lá pra setembro. Saiu mais pro final do ano. Era uma época que o mercado era muito diferente do que a gente tem hoje, assim, os prêmios GOT, eles vêm no fim do ano, assim, sabe? Até tinha as grandes premiações e tal, mas era menos comercial, Era né? menos comercial e parece que as coisas aconteciam mais rápido, né? Então ninguém ficava esperando pra dizer qual que era o jogo do ano. E quando o Resident Evil 4 saiu e foi aquele estouro e todo mundo, tipo, a gente nunca viu nada como isso antes. O Resident Evil 4 não foi o primeiro jogo a ter a câmera sobre os ombros, né? Da mesma forma que o Resident Evil 1 também não foi o primeiro survival horror, mas ele foi o jogo que popularizou, que mostrou que aquilo era algo que era forte e que podia ser muito bom. E aí, quando tudo isso começou a acontecer, a Capcom olhou e falou, opa, tem grana aí. Então eles lançaram o jogo pro PlayStation 2, que era uma coisa que o Shinji Mikami, ele era veementemente contra, assim, principalmente pela questão artística. Exatamente, porque o GameCube na época, né, ele tinha recursos de tecnologia ali que permitiam aplicar efeitos e alguns elementos a mais que o PlayStation 2 não aguentava, né? Então, o port de Play 2, assim, você bater lado a lado, o do GameCube é ridículo de lindo, né? Efeito de fumaça, transparência no Play 2 é uma coisa mais chapada, mais lavada. Eu lembro da comparação. Na época, inclusive, em janeiro, quando ele saiu, né, no começo de 2005,
2005, eu morava no Japão nessa época. E eu nunca vi tanta propaganda em Resident Evil na minha vida, assim. E foi da hora, porque me fez comprar. Acho que foi meu primeiro Resident Evil comprado, com o GameCube, porque eu também não tinha GameCube. Eu falei, vou comprar tudo, tô aqui, né? Trouxe pra cá. Vocês lembram do Arthur, né? Arthur Palma. Sim. Ele que me sacaneou e comprou tudo minhas coisas. Quando eu precisava de dinheiro, ele se deu bem aí na parada, mas tudo bem, não culpa. Ele tinha que ser oportunista mesmo. E aí, mas eu comprei na época, levei no mínimo 1 ano e meio pra jogar ele de fato. Eu joguei um pouquinho lá, mas eu tinha uma TV muito pequenininha e dava nada. Aí eu guardei, não, vou jogar quando eu voltar pro Brasil. Aí voltei, levei mais 1 ano e pouco pra jogar o jogo depois. Mas ainda joguei no GameCube, tudo bonitinho, e foi, cara, foi uma experiência, cara, foi muito bom. O apelo da Capcom com exclusividade no GameCube funcionou bem no Japão, só que a Capcom já tava naquela fase de pensamento global, né? Já não era mais uma empresa japonesa pensando no mercado japonês. Eles já tinham visto que, o mundo lá fora quer muito nossos jogos, cara, a gente não pode se restringir. Devil May Cry, que o diga. A gente entra também em muita coisa que a gente não sabe, assim, de bastidor que rolou na Capcom. Às vezes as coisas são um pouco secretinhas demais, até. Mas você tinha ali um grande investimento, tanto que o Resident Evil 4 foi um jogo que ele foi cancelado muitas vezes, né? Sim. E eles começaram a reaproveitar o jogo em outras coisas, virou Devil May Cry. Aí outra versão do jogo começou a ser desenvolvida e aí virou aquele Haunting Ground. Sim. E eu acho que a questão também do envolvimento da Nintendo, da exclusividade, tem de um lado a Nintendo querendo tirar um pouco daquele ar de console com jogo pra criança. Então vamos comprar a maior franquia de horror que nós temos hoje no mercado, que é o Resident Evil. E do outro lado também tem a Capcom. Eu acho que talvez, isso aí já é especulação minha, falando assim, cara, a gente tá metendo muita grana num projeto aqui que não tá rolando. Esse Mikami aí, ele é maluco, porque ele é maluco mesmo. Jesus. Ele é um cara muito difícil de se trabalhar, de ter uma visão que ele não tá conseguindo alcançar, a gente precisa de dinheiro e tem estão oferecendo um cheque pra gente. Então bora lá, sabe? Essa era uma época que você tinha assim, você bateu 1 milhão em vendas, era tipo, nossa, era uma coisa incrível. Que absurdo, ainda mais um jogo exclusivo. O Resident Evil 4 Remake vendeu 3 milhões de cópias no primeiro final de semana. Pois é. Quando lançaram o port para o PlayStation 2, ele já veio, inclusive, com aquele Separated Ways, né? Que é aquele conteúdo extra com a Ada Wong, que ia ser uma coisa lançada para GameCube, mas né, não deu tempo. E aí os caras já lançaram o port de Play 2 com isso e mais alguns conteúdos extras, com a roupa extra do Leon, da Ashe, daquela armadura, né, mais umas coisinhas assim. Então, assim, o port ele ficou tão ou mais atraente que o original, apesar da perda na qualidade gráfica e tal. Mas, em termos de conteúdo, a galera abraçou e, assim, vendeu horrores, né, no PlayStation. E o aí, porte mais completo do jogo, com mais conteúdo pro console mais popular. E mesmo na época da pirataria, né, gritando aos 7 mares no ocidente ali, vendeu muito aquilo. Sim. Tanto é que a Capcom depois falou, quer saber, esse é o nosso melhor jogo, né? Vamos lançar pra tudo que é tela. E lançou pra qualquer coisa que tinha tela, cara. Desde o lançamento do Resident Evil 4, ele esteve em todas as plataformas que existiram. Em absolutamente todas, tirando os portáteis, claro. Mas as plataformas de mesa, ele esteve em todas, menos no Xbox original. Depois de um tempo, assim, ao longo desses últimos anos, cara, lançou porte pra celular, acho que na China ou na Coreia. Se vacilar, aquelas torradeiras com tela, os caras fizeram emulação, calculadora. Tinha versão pra dumb phone, tinha versão pra smartphone, tinha versão pra iPhone depois... E aí a versão Android é a mesma do Zibo, e aí, nossa, tem pra tudo. Algumas versões são mais trabalhadas que outras, tipo a do Wii, que é incrível, mas outras você percebe assim que eles estão, tipo, espremendo o suco ali. Ouso dizer que eu acho que esse é o capítulo da franquia Resident Evil que mais saiu pra consoles na história da Capcom até agora. O jogo ele foi tão certeiro depois que teve essa expansão, Jeff, que agora eles acertaram de novo. Não, mas aí eu devo dizer que a Re-Engine tá fazendo tudo dá bom, né? Com a Capcom. A Re-Engine, o novo motor gráfico da Capcom, tá fazendo milagres, cara. Sim, sem dúvida. E nitidamente a gente já sabe qual é o futuro da Capcom com os jogos. É trazer tudo de volta nesse motor novo. Parar de pagar royalties pra todas as outras empresas que eles já pagaram algum dia e trabalhar só com coisa interna. E eles vão relançar tudo, cara. Eu tenho certeza absoluta, eles vão relançar tudo. O choque vai ser no Mega Man. Olha, fazendo bem... Dino Crisis. Por favor. Dino Crisis. Esse é o próximo apelo, né? Porque a sacanagem do Exo Primal é botar aquela mina. É um cosplay da Regina. Eu acho que o Exo Primal vai, quando lançar, a gente vai descobrir que ele é um spin-off de Dino Crisis.
O que vai ser tapa na cara ainda maior, porque as pessoas estão pedindo Dino Crisis há 15 anos. Nossa, e aí quando a Capcom resolve fazer um jogo com um dinossauro, ela vai lá e faz o Exoprime. Nossa, é muito aleatório. Não é possível que ela não esteja ciente dos pedidos, sabe? Mas voltamos para Resident Evil 4, que é o que importa. Dema, esse jogo, ele é uma reimaginação, seguindo aquela vibe do 2, do remake, ou os caras só aceitaram e falaram, não, vamos fazer um remake que respeita o original? E se tem um jogo que merece ser chamado de remake, ele é esse Resident Evil 4. Os outros você pode dizer que é uma reimaginação, porque assim, o Resident Evil 3 isso é mais claro. Sim. Mas mesmo o Resident Evil 2, por mais que você tenha ali o Leon, a Claire, todos os personagens na delegacia, com um layout parecido, mas não é igual. As salas são diferentes, os puzzles são diferentes, o caminho que você segue, ele é diferente. No 2, inclusive, tem a revolta da galera que gosta da lore, porque as campanhas ali, elas não se complementam, elas são basicamente a mesma, só que elas se contradiz, né? Que nem a morte do Mr. X, com o Leon é de um jeito, com a Claire é de outro, não importa o cenário que você joga. Não é que nem o 2 original que joga o cenário A e o B de um, complementa a história do outro e vice-versa. Exatamente, eles são jogos diferentes dos originais, apesar de aproveitar muita coisa, mas ele é outro jogo. Uhum. O Resident Evil 4 não. Aí assim, você fala, ele é o mesmo jogo. Ele não é o mesmo jogo, mas é como se eles tivessem pegado aquele jogo original e ampliado em absolutamente todos os aspectos. Mas ainda é aquele jogo original. Quem jogou e quem conhece o Resident Evil 4 original vai jogar o remake e vai saber, agora vai acontecer tal coisa. Sim. Essa cena vai ser assim. Desde pequenas coisas, tipo, eu vou entrar nessa casa no original que tinha uma munição e você entra no remake, tem uma munição lá também, do mesmo tipo. Mas aí essa casa agora tem um sótão, onde tem mais informação. Ah, agora tem a vila é igual à do original, mas ela tem um túnel por baixo. Ela tem uma casa que antes você não conseguia entrar, agora você consegue entrar, sabe? Ele expande em absolutamente todos os pontos, absolutamente todos os elementos, desde a história, que era uma história bem qualquer coisa, e agora você chega a se importar com os personagens. Você vê a relação que vai se criando entre o Leon e a Ashley, entre o Leon e o Louis. Você tem algumas mudanças na história, mas eu acho que o grande negócio do remake é isso. Eu comparo muito com o remake do 1. É a mesma pegada do remake do 1, que você tem tudo do original ali, preservado, e muita coisa nova, e aquilo que tá original e preservado também é novo, e porque é graficamente novo, Sim. ou porque é mecanicamente novo, ou você tem uma referência a mais, uma adição a mais, um trecho de história. Então, o Resident Evil 4, você aprende mais sobre a vila, você aprende mais sobre os vilões, você aprende mais sobre os monstros. O meio dali, o que aconteceu, né, pra algumas coisas ficarem daquele jeito, porque antes era meio vago, meio dúbio, e muita coisa tinha os files, mas você tinha que preencher ali, tipo, tem que fazer essa conexão disso com isso pra, né? Eu sempre falo que, assim, eu sou muito fã de Resident Evil, mas o Resident Evil 4, ele não é o meu jogo preferido nem de longe, assim. Eu acho que se eu fosse colocar os meus 10 preferidos, eu acho que o Resident Evil 4 não entraria, sabe? Porque eu acho que ele é um jogo incrível, mas ele é um Resident Evil muito fraco. E o remake, ele não transformou a história de forma que seja assim, tipo, nossa, que absurda essa história, que maravilhosa, que tá aqui intrínseca as coisas, mas ele tem mais corpo, sim. As coisas se conectam melhor com o passado da franquia, que é uma coisa que fez falta no Resident Evil 4. Sim. É que eu tinha perguntado assim se ele era uma reimaginação ou alguma coisa, um remake mesmo do original, porque o começo dele ali tem aquela aberturazinha que o Leon conta como é que ele acabou naquela situação, né? Ele deixou de ser policial, o governo falou, vem trabalhar com a gente, treinou, e ele fica mostrando cenas do Resident Evil 2, né? Assim, do remake. Então, assim, eu sei que é meramente ilustrativo, mas quem pega aquele desprevenido fala, não, é canônico, isso aqui é a continuação direta daquilo. Aí fica naquele campo, né? Resident Evil 2 Remake é reimaginação, isso até os produtores falaram e... A franquia toda tá passando por isso, não é? Então a história atualizada do jogo agora é contada a partir dos jogos novos, certo? Depende. Porque aí você vai ter duas timelines, certo? Você vai ter a timeline do 7 e do 8 e você vai ter a timeline dos remakes. Pra resetar. É muito estranho. É que eu acho que a Capcom, ela não tem o culhão necessário pra chegar e falar que aquilo que ela tá fazendo é o que ela realmente está fazendo. A Capcom está recontando as histórias. E ela tá refazendo. Cara, eu fico revoltado com isso, mano. O remake do Resident Evil 1, pra cronologia, substituiu o original. E ela foi clara quanto a isso na época. Gente, o original, vocês esquecem. Pra história, é esse aqui que vai valer a partir de agora.
Pro novo, eles falam assim, não, veja bem, você pode considerar o que você quiser. Eles oficializaram o headcanon, basicamente. Eles não falam que substituiu, mas eles também não falam, não, isso aqui é outra timeline. Porque, teoricamente, o Resident Evil 7 e o 8, eles são continuações do remake 1. Dos clássicos. Exatamente. E aí você tem aqui, a partir do remake do 1, você abre 2, assim. Porque você vai ter o remake do 2, que é diferente. Remake do 2, remake do 3, remake do 4. E eles não vão amarrar com o 8, né? Com o 7 com o 8, no Então, caso. ainda não amarraram com nada da frente. Eles amarram entre eles mesmos, assim. Faz sentido. Mesmo assim, eles já deixaram confuso por quê? Que não Dema falou. O Resident Evil 2 e 3 original, a linha do tempo vale. Na reimaginação do 2 e do 3, eles falaram que vale também. Então, peraí, qual que a gente segue? Faz o que o seu coração mandar. Basicamente. Aí fica confuso, cara. O fã que tá acompanhando isso, que ele gosta da história, porque, enfim, ainda tem uma galera que diz que Resident não tem história, e pelo amor de Deus, né? Eu gosto de enxergar como duas timelines. Falando de expansão de franquia, os filmes não entram em nenhuma cronologia, né? Só os filmes de animação. Mas os animados entram em qual? Na cronologia dos originais. Ah, mesmo esses novos que estão saindo. Os remakes são a sua cronologia própria dentro deles mesmos, assim. Ah, entendi. É remake do 1, remake do 2, remake do 3, remake do 4. Você não tem nenhum outro produto paralelo. Certo. Aí ali você tem a outra cronologia que é R1, R2, lá, Village, mais os filmes de animação, mais a série do Netflix, mais o filme novo que vai sair. Aí começa a entrar em mangá, os spin-offs. Ixi, aí vai longe. Aí vai longe. Aí, por exemplo, você tem essa coisa de, tipo, estamos reescrevendo a história, mas não vamos falar nesse assunto. De Resident Evil 4 Remake, possivelmente a gente vai falar de alguns spoilers, não vamos entrar tão profundamente assim pra não incomodar a galera que não jogou e tá querendo jogar e tá segurando, mas uma coisinha ou outra vai escapar, então fica o alerta aí, beleza? Manda bala, Dema. A coisa que mais evidencia que eles estão realmente reescrevendo a história é o negócio do Operation Javier. O Operation Javier é uma missão que participaram o Leon e o Krauser, isso na cronologia original. Foi quando eles se conheceram, eles participaram dessa missão juntas, e isso tá num dos spin-offs pra Wii, e explica por que que o Krauser mudou de lado e por que que a gente vê toda aquela rivalidade e ele daquela forma no Resident Evil 4 original. No remake, isso já aparece no começo do jogo, quem jogou a demo viu, o Krauser, ele treinou o Leon, isso é uma coisa que é diferente, mas ok, adiciona, beleza, tudo bem. Sim. Mas a Operação Javier é algo completamente diferente, na qual o Leon não esteve nem envolvido. Esse já aqui é mais um ponto de contradição, se você, vai juntar com a linha original ou vai seguir os reimaginação, entendeu? É outra E não loucura. é nenhuma coisa que assim, foi mal contado no remake. Não, eles mudaram mesmo. A Operação Javier é outra coisa. Então, estão realmente reescrevendo a história. A Operation Javier tá no jogo de Wii, que pouca gente jogou, depois teve um port terrível pro PlayStation 3, mas enfim, era um elemento da história que era importante pra jornada desses dois personagens, e agora tá completamente modificado. Pra mim, só fica mais claro que o jeito certo e o jeito que a Capcom gostaria que as pessoas encarassem, pelo menos até agora, é esse, são duas timelines diferentes. Mas ela não tem a coragem, eu acho, de chegar e falar, então, gente, vou fazer remakes, aí vai ligar no 7 e aí a franquia vai continuar dali em diante, sabe? Eu vejo um futuro próximo a isso, assim, eu imagino. Mas como eles vão fazer, não sei. Mas... Porque também a gente tem uma questão assim, né? Voltando lá pra origem do Resident Evil 4 original. Você tinha o Tsujimura, eu não lembro o primeiro nome dele, acho que era Noboru, que era o roteirista. Ele trabalhava com o Shinji Mikami, ele dividia com ele as tarefas de lore da franquia e ele escreveu E1, E2, E3 e o Code Verônica. Por isso que esses jogos são tão conectadinhos, bonitinhos, porque era o mesmo cara fazendo. E por mais que você tenha ali o Shinji Mikami, por exemplo, ele dirigiu o primeiro, mas ele não dirigiu o 2 e o 3. Foi passado para outras pessoas, mas ainda assim você tinha ali o cara comandando a nave, sabe? Sim. E aí ele sai no Resident Evil 4 e só a partir ali do Resident Evil 7, apesar de a gente ter muitos caras que hoje são produtores e diretores, gente que tá grande dentro da franquia e dentro da Capcom, essas pessoas já estavam nesses jogos antigos como engenheiro, como designer, cargos menores. É a primeira vez na franquia, acho que desde essa era do Mikami Tsujimura, que a gente tem pessoas que são sempre as mesmas comandando a franquia. Então, por exemplo, o produtor do remake do 4 é o mesmo produtor do remake do 2. O produtor do remake do 3 é o mesmo produtor do Village.
Então, por isso que você tem essa sensação de consistência maior, porque você tem pessoas trabalhando no jogo e nas sequências e levando essa abordagem adiante. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Resident Evil 4 é muito bom, porque ele é uma evolução do 2 em todos os aspectos feitos pela mesma equipe. Então é uma continuidade do trabalho, e você tem essa história que é rasa e que muita gente reclama e que contradiz e tal. Mas eu acho que se você... Isso é um papo de quem era fã dos filmes do Paul Anderson. Eu gosto. Ah, não! Sou fã também. Se você desconecta e olha a série dos remakes, as histórias podem ser fracas, podem não ter a mesma profundidade dos antigos, mas elas fazem sentido na ligação entre elas, sabe? Então você tem essa coesão, de novo. Resta saber pra onde que vai, né? Eu acho que as pessoas querem o lore e, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Não dá pra saber ainda. Isso é legal, essa questão de você ver o progresso de um trabalho que tá em andamento, de uma franquia que tem 300 milhões de anos e que pessoas passaram por ela nem sempre continuaram, né? Na própria Capcom, né? Ou algumas continuaram e subiram de cargo e ainda estão fazendo projetos. Você vê um pouquinho delas nos jogos novos, porque faz muito tempo. E é muito fácil você esquecer nuances básicas do jogo. Por exemplo, Street Fighter recentemente passou por algo parecido, né? Teve que trocar toda a direção aí, porque deu ruim pra caramba no 5 e agora o 6 parece que eles se alinharam aí. Tem gente antiga, tem gente nova, tem gente que era fã, que não trabalhava e agora tá trabalhando, e tem veterano também. Aí você pega outra empresa, por exemplo, a NetherRealm, só tem veterano, basicamente. O dono da franquia tá lá ainda. O cara que criou Street Fighter, nossa, já foi embora, fundou outra empresa. Já passou por um monte de lugar. Livre, leve e solto aí. E a SNK passa por algo muito parecido também, em relação a só jogos de luta, assim, porque são os que eu mais vivo, assim. Os caras estão lançando um jogo novo de 20 anos que você olha pra ele e fala, cara, não é a mesma coisa. Não tá ruim, mas não é a mesma coisa. Uhum. E é muito bom ver essa coesão numa série tão antiga, né? Tem que ter. Precisa, que querendo ou não, a Capcom ela já entrou numa espiral assim que se ela tentar sair, ela vai se quebrar. Tem que atrair as pessoas novas, mas você não pode jogar fora tudo que você conquistou, assim, sabe? Mesmo, você tem que respeitar o passado. E o lore, ele é uma parte muito importante, por mais que a Capcom já tenha tentado fazer ela não ser uma parte tão importante, no Resident Evil 6, por exemplo, que a história do jogo não era completamente contada no jogo, sabe? E isso não funcionou, e as pessoas criticaram muito. Então, por mais que ela tente, assim, essa coisa de, tipo, não, o foco do Resident Evil agora é outro, tá mais no gore, tá mais no survival horror, tá mais nos gráficos, na iluminação, as pessoas querem e não largam o osso, sabe? Então eu acho que também existe esse conflito interno lá pra eles, assim, de tipo, a gente precisa entregar isso aqui porque os fãs estão demandando esse tipo de coisa, não é o que a gente quer, mas a gente precisa fazer, e ao mesmo tempo fazer todas as outras coisas que a gente quer, assim. Então é legal você ter, apesar de eu achar que ainda tá troncho ali, porque eu acho que você tem duas linhas ali de pensamento dentro de Resident Evil, dentro desses jogos novos, e parece que cada uma aponta pra um lado completamente diferente. Uma aponta pro lado certo, pro lado que tá fazendo sucesso, e a outra aponta pro lado de tentar fazer valer ideias que desde 2012 já foram provadas que não estão funcionando. Mas, enfim, é muito bom que o Resident Evil 4 tenha caído no lado legal do desenvolvimento. Assim, por mais que eu tenha caçado problemas no jogo, eu, que não sou, assim, um expert, um apaixonado por Resident 4, eu joguei na época, gostei pra caramba, fiz tudo que era possível, mas, né, tem a galera que joga isso repetidamente, gosta, faz speedrun. Essa galera que é, digamos assim, seria a mais chata, eles não estão reclamando. E a galera chata que reclama por reclamar, que não Dema falou, também não tá apontando o dedo, levantando um ancinho e tocha e tá errado. Cara, fazia muito tempo que eu não via essa unanimidade, assim. É até estranho, né? Eu não lembro, acho que é a última vez que isso aconteceu. Porque, assim, o Resident Evil 7 foi incrível, foi aclamado, mas muita gente reclamou de ser em primeira pessoa, de não ter os personagens. Esse não, cara. Algumas pessoas estão reclamando da performance dele no PS4, com razão, porque ele realmente tá penando pra rodar no PS4 ali. Tem algumas pessoas reclamando da ausência do Separate Ways, mas essas pessoas, eu espero que elas estejam temperando bem a língua com um salzinho e azeite, porque elas vão ter que engolir daqui a um tempo, pode levar um ano, mas elas vão engolir. E assim, tem alguns comentários com relação aos cortes, assim, o conteúdo que foi cortado ou que foi modificado, mas sinceramente... E eu repito, no geral isso não pesa, cara. Se você não tá caçando pelo em ovo, a pessoa passa por ali e não faz diferença. Assim, pra não dizer que não tem nada que eu tava falando antes da gravação, teve um único momento
que eu olhei e falei, no original isso era melhor, que é quando você atira no lago e aí o bichão do lago vem e te engole. Melhor easter egg, velho. Melhor. Esse easter egg no original ele te dava um susto do cacete. Que você não esperava. No novo ele é uma cena meio sem graça, assim, só o bicho vem e tipo, é uma cutscene mais lenta, sabe? É muito engraçado essa parte. Eu lembro quando eu fiz isso lá no original, né? Tipo... Todo mundo faz isso, né? Ele acabou de te dar uns peixinhos ali, você recupera a vida com os peixinhos, aí, pô, tem um monte de peixe aqui, né? Eu vou pescar antes de avançar. E de repente vem o bicho te engole. No remake ficou meio carida. Mas assim, é um easter egg, sabe? Tudo no jogo eles aumentaram, tudo que eles criaram de novo foi incrível, e tudo que eles mudaram em relação ao original ou cortaram não me fez a menor falta. De verdade, assim. E tudo que ele acrescentou em termos de mecânica em relação ao original, cara, também faz total diferença, ao mesmo tempo que te mantém familiar. Por exemplo, o sistema de parry no jogo, nossa, e o uso da faquinha, cara, o que é aquilo, bicho? É viciante. É delicioso. Não dá pra jogar o jogo fazendo só isso, Jeff. Eu gostei do parry, mas eu fiquei chateado com a durabilidade da faca. Mas você tá pegando faca todo instante, amigo, então... Então, mas por que você acha que eles colocaram isso? Tá muito forte o esquema, será? Eu acho que é só pra obrigar a pessoa a se mexer. Investir em outras coisas, né? Pra você não ficar dependente só daquele movimento o tempo inteiro. Que é muito forte. Inimigos mais pelados que eles te batem, assim, você não consegue dar parry. Tem que esquivar, né? Tem que esquivar, você tem uma esquiva ali que eu achei até meio estranho. A esquiva podia estar no botão do parry, sabe? Também acho. Seria até uma surpresa se você estivesse esperando dar o parry e de repente iriam dar uma cambalhota, sabe? Sim. Tipo, pô, legal. Mas, enfim, ficou meio torto isso, mas funciona. Mas eu acho que a grande pira da durabilidade é essa. Você tá gastando a faca ali, mas também pra te obrigar a pensar fora da caixa mesmo, não te prender numa formulinha básica ali e você ir com ela do começo ao fim do jogo. Assim. E outra coisa, Jeff, assim, jogando numa dificuldade padrão ali, normal, você consegue jogar de faca e o sistema de parry, ele é muito confortável. O time pra você apertar botão, você não sofre. Agora, se você vai subir na dificuldade, vai jogando outras dificuldades, aí o timing tem que ser absoluto, tem que ser perfeito. E aí a brincadeira muda. Então, você se especializa jogando ali, sei lá, no normal, você fala, bom, agora eu sou incrível. Subiu a dificuldade, você começa a sentir. Aí você, não, peraí, eu tenho que usar arma também, não dá pra ficar só nisso, tem que economizar a faca. Entendi. No geral, essa implementação eu adorei. Que assim, no original, se eu não me engano, dá pra você meio que usar um parry, que não é bem um parry, você rebate quando joga alguma coisa, você podia rebater essa coisa na faquinha, né? Ah, tá. Não é uma coisa assim, elaborada, mas é uma possibilidade. E era impressionante, né? Porque, você tem que ter uma destreza ali, uma boa mira. Mas, e nesse jogo, além disso, coisas de corte, assim, que eu vi. Quick Time Events, os QTEs, que isso era uma coisa da época ali do 4 original, então é uma grande sensação, cenas e tal, e a sala do laser, né, que foi inspirada do filme também, era um negócio que era um mó show-off, era bonito de ver, mas, né, e nesse, tipo, não tem essa cena do laser e não tem Quick Time Events. Por outro lado, o combate com o Krauser, né, que era puro Quick Time Events, agora é na mão, assim, é a pura habilidade na faca. Eu sempre falo, o Quick Time Event, ele tem aquela coisa de tirar o controle da tua mão, né? Sim. Você tá movimentando o personagem, você consegue olhar, atirar, andar, fugir pra trás, pra frente, e de repente não. Aperta o botão. Aperte este botão que eu estou mandando você apertar agora. Não fez falta nenhuma. Pra mim tem um boss a menos também. É, aquele... O 3. O 3, ele também não tá no jogo. Que particularmente era muito chato aquilo, meu amigo. Eu odiava aquele chefe, Jeff. Era muito irritante, cara. Se você cometer qualquer erro, a jaula que você tá, lá cai e você morre. Aí você tem que fazer de novo. E era um inferno. Ele não era um bom boss. Era um momento ali que você sentia que o jogo já tava fazendo volume, Eu detestava aquilo. As cavernas ainda estão no jogo de uma forma diferente e tal. Elas ainda estão lá. Por outro lado, eles deram um leve complemento. Não é uma coisa, incrível. Mas eles meio que adicionaram side quests, né? Ali de você caçar coisa, certas joias, né? Pra você fazer os itens pra vender mais caro e tal. Isso eu achei legal. Ainda tá dentro da proposta, porque aí agora você tem um incentivo a mais. É aquela coisa, você quer explorar? Vai se divertir. Quer sair da rota um pouquinho? Faz isso aqui. Isso eu acho bem legal, eu gostei pra caramba, cara. E é só um pouquinho, redireciona, você vai voltar ali num corredor que você não passou antes, ou você vai conseguir acessar uma área com a Ashley que você não acessava antes. É um xiste pra te fazer observar coisas que normalmente você ignoraria. Exatamente. Eu acho isso legal porque o jogo, pelo menos na nova geração, né, no Play 5, no Series X, tá no PC, tá ridiculamente bonito. Os efeitos de luz,
né, o Ray Tracing. Tudo bem que no Play 5 eu peguei uns engasgos ali, mas acho que a Capcom, não sei se vai atualizar ou já atualizou. Não sei se outras pessoas sentiram isso. Eu testei a versão de Play 4 e assim, tá bonito, mas o console realmente grita, cara. O meu console que eu faço manutenção anual, a ventoinha acelera de uma maneira assustadora, bicho. Play 4, ele tá bem pesado e assim, tem coisas de queda de frame rate Sim. que te atrapalha até jogar mesmo. Você usar o rifle sniper no PlayStation 4, se o inimigo estiver muito distante, você tem um frame drop que é visível. Assim. Do nada dá uma borrada assim até formar a imagem, aí você já perdeu o time porque o cara tá se mexendo. Load, eu acho que é quase 1 minuto de load. Loadings grandes, você tem coisas que não carregam. É. Tipo, a primeira vez que eu joguei, você pega aquela carteirinha do policial lá, aquela carteirinha não carregou. Caramba. A Area Engine faz milagre, mas, né, assim, os caras miraram na nova geração e falaram, vamos tirar proveito disso. Aos pouquinhos eles estão indo, né? Tipo, no Pro roda melhor, Sim. só que no 5 é onde é pra rodar. Eu acho que esse é um raro caso, talvez, de um jogo que foi feito pensando no Play 5, no Xbox Series X e S, e aí ele foi feito um downgrade pro Play 4. E não o contrário, sabe? Sim. Como você falou, ele não saiu pra Xbox One, né? Uhum. Mas saiu pra Play 4. E fica aquele lance. PlayStation 4, ele tem uma puta de uma base instalada e a galera simplesmente não vai jogar mais de, sei lá, 100 e não sei quantos milhões de consoles pro lado e focar numa nova geração que ainda tá se recuperando desse efeito pandêmico que ferrou os microchips e a distribuição, produção. Tanto que eu acho que os caras não vão fazer um all-in no PlayStation 5 ainda. God of War Ragnarok também, no Play 5, beleza, tem Play 4, Horizon Forbidden West, legal, no Play 5 é lindo, mas também tem no Play 4, os caras não vão abrir mão assim tão fácil. É importante falar, assim, que quem jogar no Play 4 vai ter a experiência. Sim, ela é boa no geral. Ela não é terrível, não é aquela coisa que quando a gente tinha no PS3 e no PS4, que as versões PS3 eram horrorosas. É. Você vai jogar bem, vai estar tudo lá, o conteúdo, o jogo não tá capado, o jogo não tá bugado. Mas é notável que esse tempo passou, sabe? Sim. Você vê que você tem um negócio ali, ele tá rodando com muita dificuldade. Uma outra adição que eu achei interessante, eu nem lembrava disso no original, que eu tinha jogado há muito tempo, né? E no original não tinha um sistema de armazenamento, tipo baú, que nem nos outros clássicos, né? Não tinha. Você só tinha a maleta ali. Nesse tem. Tem. A maleta era um recurso que dava um espaço limitado, você podia expandir, né? Pegando acessórios, mas ainda assim, você tinha que fazer todo um remanejo pra acomodar o que você precisava. E nesse agora ele tem. Eu acho que eles fizeram isso porque ele tem uma quantidade de armas que não é muito maior, mas você tem mais armas ali, você tem não só mais armas, mas você tem outros objetos que você acaba pegando pelo caminho, né? Sim. As pólvoras e os suprimentos para você criar munições. Você tem missões secundárias que você precisa caçar cobra, e aí a cobra fica no teu inventário até você entregar ela pro mercador. Foi bem estranho quando eu vi isso, porque você consegue mandar as coisas pro baú a qualquer momento, mas você não consegue pegar elas de volta a qualquer momento, e tem certas coisas que você não consegue mandar pro baú. Tipo, certos itens não vão, assim. Você tem que estar lá fisicamente no local pra fazer o manuseio. É meio estranho, assim, também. É uma coisa que você vê que foi implementada em resposta a um outro problema que a nova jogabilidade trouxe, sabe? Funciona, é interessante, traz um classiqueira da série e tal. Mas é também uma novidade que também transforma a forma de você jogar, né? Você precisa pensar mais no que você vai levar. Eu acho que isso conta muito positivamente pra galera que conhece o jogo de cabo a rabo, que é speedrun, que é uma maneira de... O jogo tá familiar ali, mas tá diferente. Então você tem que pensar de uma outra maneira, não é simplesmente seguir o que você sabia do passado e aplicar no novo. Total. Tá ali, tem muita coisa que funciona, né? Mas você tem que reaprender certas coisas e se adaptar. É verdade. Inteligência artificial sempre foi e acho que vai continuar sendo um problema em jogos desse escopo, né? Que você tem que lidar com outros inimigos e tudo e tal. A Ashley, por exemplo, eu gostei da melhoria porque o Leon agora você pode dar comandos pra ela, não sei se direto ou indiretamente, que ela não te atrapalha, ela não fica no caminho da ação, né? Então ela tenta se abrigar e se esconder, e os inimigos também, eles têm uma resposta um pouquinho mais avançada de como te atacar e abordar a Ashley quando você não tá por perto, e criar essa nova dinâmica. Ainda não é incrível, mas já é bem melhor do que no original. É porque no original você podia ou fazer a Ashley ficar parada no lugar onde ela tava, ou ela colar em você o tempo inteiro. Agora ela tem um comportamento mais inteligente, você tem comando que ela fica colada em você o tempo todo,
e outro comando que ela fica um pouco mais afastada, e aí ela é mais sensível. Ela é mais reativa, ao né? que tá acontecendo no cenário. Ela não fica mais no teu caminho. No original, você dava um tiro na Ashley e ela morria. Todas as vezes. Agora, você tem um sistema de incapacitação. Ela não tem mais barra de vida, né? Ela leva qualquer ataque que seja, ela fica incapacitada. Se ela levar um segundo ataque, ela morre. Você não precisa mais se preocupar com a Ashley durante as cenas de combate. Ela ainda é capturada, então às vezes você tem que intervir pra libertar ela, mas de modo geral, a preocupação dela morrer ou não já é uma coisa a menos a se pensar. Ela não fica mais no caminho dos seus tiros, inclusive eles usam até interação entre eles, assim. Eventualmente acontece dela tá no caminho do teu tiro, ela sai abaixadinha, sabe? O Leon fala, sai da frente, cuidado, não sei o que, e ela vai saindo, assim, sabe? Inclusive, essa nova releitura da Ashley, eu admito que eu gostei que ela não fica gritando tanto quanto antes, e, como você falou, ela é mais reativa aos acontecimentos, às vezes ela comenta ou dá ou grita, assim, ela tem uma reação de susto quando tá vendo alguma coisa acontecendo, e fica mais natural, mais orgânico. Eu achei bem mais interessante e mais agradável, digamos assim. Ela foi muito bem dublada, ela foi muito bem escrita. Ela e o Louis são os personagens que mais ganharam, assim, nesse remake. Ela, principalmente. Ela não é um peso morto. O jogo não virou uma Eterna Escort Mission, assim. Ela tem presença ali. Aliás, falando em dublagem... Maravilhosa. Eu fiquei surpreso com o que eu vi ali. Muita coisa achei que combinou, casou bem. As vozes, o ritmo, o timbre, as nuances. Eu joguei o original e em seguida eu joguei quase até o final em português. E o nível de qualidade não deve nada pro original. Não, é incrível. É muito bom mesmo. As adaptações, as piadinhas do mercador, o estilo do Leon, o próprio fato deles terem chamado o dublador do Leon que faz ele nas animações, sabe? Isso é legal, porque ele tem que ser canastrão, né? A voz dele é um pouco grossa, talvez, e é uma voz de um personagem talvez que seria um pouco mais velho, porque o Leon é mais velho nos filmes de animação, né? Sim. Mas, assim, é a única também, de novo, é uma vírgula, assim, que eu faria. Tipo, talvez ele tenha uma voz ali que me soa como um personagem mais experiente do que ele realmente é. Mas, de resto, maravilhoso. No geral, assim, pra você achar problema nesse jogo é você tá com uma lupa e procurando pelo em ovo. Porque mesmo que você ache algo, não é nada que vai quebrar a sua experiência, vai te tirar da rotina, vai te incomodar. De novo, eu ainda não terminei, eu tô bem pertinho do final já, eu tô na ilha. De tudo que eu experienciei ali, eu tô boquiaberto mesmo com o remake. A gente gravou o nosso primeiro episódio falando de Dead Space Remake, né? Que é um jogo que, assim, não tinha como errar. O jogo original é incrível, tá lá. É só deixar bonito, tirar os loads, acrescentar coisinha ali, mas não mexer em nada. Fez bonito, fez bem, mas sei que não é justo, mas comparando, cara, Resident Evil 4 Remake subiu uns degraus ali de mostrar como é que se faz um remake de um jogo que... Sei lá, quem vier na bota de fazer remake, já espero que esteja vendo a régua subindo e, né, não ficar ali por baixo, cara, porque a galera vai chiar. É a terceira vez que a Capcom sobe a régua, né, porque ela fez isso com o R1, ela fez isso com o R2. Exatamente. A régua do R2 subiu mais um pouco agora com o R4. Eu fiquei muito feliz de ver o jogo de novo, de ver a qualidade, de ver o cuidado. Ainda tem gente boa fazendo Resident Evil. A galera que se preocupa, né, com o que tá sendo mostrado dentro do jogo, né, a galera que, vamos entregar um jogo de ação e história, a galera se vira, cria da cabeça, sei lá. Não, tem os files explicando detalhes, tem a história, é a linha guia que vai te orientando, tem coisas em paralelo que dão um complemento, você não precisa, mas tá lá se você quiser. Isso é legal, cara. Você às vezes vem de um lugar de muita negatividade, sabe? Principalmente estando em redes sociais, interagindo em live com as pessoas, às vezes você vem desse lugar de muita picuinha, de muita reclamação. Eu falo que bater na Capcom é muito fácil, porque a Capcom fez muita merda no passado e ainda faz muita coisa zoada. E principalmente quando você fala de um jogo como Resident Evil 4, é muito fácil pra elas não chegar aos pés do original. Eu fiquei muito contente quando eu vi que eles não só chegaram, eu acho o remake melhor que o original. Foi até engraçado. Eu já estava jogando o remake e ainda fazendo uma zeratina do original no meu canal. E era surreal, assim, você jogar... Você tava jogando o original no Play 2 ou o remaster? Eu tava jogando o remaster de PC. Tá. Com aquele mod de fãs lá que levaram 8 anos pra fazer. Meu Deus, tô ligado. Que é um espetáculo, diga-se de passagem. É maravilhoso. E eu tava assim, tipo... Nossa, esse jogo parece que eu saí de um Play 5 e tô jogando um Nintendinho de novo, sabe? É surreal, assim, o quanto o novo jogo é bom.
O Resident Evil 4 original é incrível e ele sempre vai ser incrível, mas o remake é incrível também e é mais, assim. Então, eu tô muito contente, eu sou só sorrisos, assim. Voltando com Dead Space, por exemplo, se você quiser jogar o Dead Space 1 original, hoje, ele funciona, ele é incrível, principalmente no Xbox. Você não quer o remake que tá caro, vai no original que a experiência é incrível, né? Mas você pegar o remake, você só vai ter uma experiência mais bonita e mais confortável com algumas melhorias de qualidade de vida ali na jogabilidade. Mas o Resident Evil 4, cara, realmente, eu concordo com o Dema, assim, eu posso aposentar o 4 original e botar isso no colo e falar, bom, agora é esse daqui pra frente. Tranquilamente, eu só quero jogar isso daqui em diante. Vamos ver depois que eu for pra fazer a platina, né? Porque a platina sempre me dá ódio, que é sempre muito difícil. Falando em troféu, você tem que terminar, Jeff, assim, né? Pra você que tá só risadas aí, você tem que terminar pelo menos 6 vezes. Eu levei 1 ano e meio pra terminar o original. E eu não sei quantos anos eu vou levar pra terminar isso, mas eu espero que eu termine. Termina antes de sair Street Fighter 6. Aí vai te dominar. Minha vida é isso. Tudo que eu tenho que acabar antes do dia 2 de junho. Porque aí a gente vai perder você, eu vou ter que chamar outras pessoas, né? Não vai perder. A gente só vai falar disso daqui por diante, é isso. Vai continuar gravando o podcast? Vai ter muito assunto. Ah, meu Deus do céu. O jogo tá incrível, qualidade visual tá arrasadora, inclusive na parte do castelo, que tinha os meus pontos ali, mas eles mudaram bastante coisa pra melhor também. Agora, eu percebi que tem mulher monja, né, com aquelas roupas vermelhas. No original, não lembro se tinha. Não tinha, só tinha entre os ganados ali da vila. E também tem uma variedade maior visualmente, em detalhes, em relação à quantidade de inimigos, né, assim, dos aldeões, e até mesmo os garradores ali. Tem uma alteraçãozinha que eu achei interessante, porque no primeiro encontro que você tem com um deles, não tem o sino, né? Que no 4 você tinha que fazer barulho pra guiar e poder atacar. E nesse, na hora que isso aconteceu, eu falei, cadê o sino? Pelo contrário, né? Ele usa aquilo contra você, porque tem uns penduricalhos, assim, no cenário, que revelam a sua posição. Exato, mas eu tava procurando o sino que eu queria orientar o bicho pra ir pra lá, pra eu dar um backstab, né? Falou de sino, eu lembrei do easter egg novo, que é dar o tiro no sino da igreja, ó. Mas é só no New Game Plus, né? Lá no comecinho, que aí você corta todo o trecho do jogo, né? Mas na verdade, no New Game Plus você tem o rifle, né? É isso. O pessoal acho que já conseguiu acertar de pistola. Com a pistolinha? É 1000 vezes mais difícil, né? Mas você consegue até. Estou curiosíssimo pra ver a galera fazendo speedrun dessa versão, cara. Tem vários skips que as pessoas já descobriram. E em breve também, acho que a Capcom ainda não atualizou, né? Vai ter o modo Mercenários, não soltou ainda, dele ser gratuito. Na Páscoa, acho que dia 7 de abril ele chega, vai ser gratuito, e tudo indica aí, a Capcom ainda não oficializou, né, mas tudo indica, quando você tá jogando o próprio jogo, e aí depois o pessoal do Datamine achou arquivos relacionados, tudo indica que a gente vai ter essa campanha adicional também com a Ada em algum momento do futuro aí. Mas certamente ia acontecer, bem ou mal, se a Capcom vender isso e botar um preço acessível, a galera vai comprar. Eu acho que vai ser um DLC pago, é bem esperto da Capcom poder fazer isso. Basicamente, você vai ter um outro ponto de vista do jogo inteiro, né? O ponto de vista da Ada em relação aos acontecimentos ali. E não é um DLC curto. O Separate Ways, ele leva metade da duração do jogo, um pouco menos da metade. Isso se você jogar rápido, né? Sabendo o que fazer. Se você jogar explorando, é um tempinho a mais, porque tem tanta coisa diferente ali da forma como acontece que você tem que pensar de outra maneira. Tem muita história, né? Eu até brincava que todo o enredo relevante do Resident Evil 4 estava no Separate Ways. Então agora é o contrário, né? Porque agora o Resident Evil 4 Remake, ele veio com bastante peso na história e tal, bastante coisa legal. E aí o Separate Ways só vem transformar ainda mais, assim. Você tem algumas cenas do Separate Ways que o Leon não tá presente, que aparecem no remake, assim, da campanha do Leon. Aí você fica meio tipo, nossa... O Capcom já plantou ali, né? Tipo, gente, vai acontecer, já tá aqui, ó, depois a gente só vai encaixar e é isso. É um aviso, tipo, ó, você aí, pequeno gafanhoto, Separate Ways, vem aí. Espera que você vai jogar. Bom, gente, a gente vai finalizar por aqui, porque se deixar a gente começa a falar muita coisa e entrar nos spoilers pesado. O jogo, na publicação desse podcast ainda tá recente, tem gente que vai comprar, vai querer jogar, né, porque ele foi lançado agora para todas as plataformas, menos para Nintendo Switch. Então tem para PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S. O preço na Steam tá saindo por 250 e 260, tanto nos PlayStation quanto nos sistemas Xbox. Não sei quando você vai ouvir isso ou jogar, mas pra frente você pode pegar uma promoção. Sempre acontece depois de um tempo. Com certeza. Aí, cara, Resident Evil 4 Remake
Aprovado por todo mundo aqui. Jogue, porque se você não é fã, ele melhorou. Se você é fã, ele melhorou. Então você ouça podcast e tenha gameplay. Pegar o controle, ter a experiência e sentir a parada é outro rolê. Sem dúvida, é isso, gente. Resident Evil 4 Remake, joguem, aproveitem. Sempre bom ter um convidado em podcast. Eu preciso fazer isso mais vezes e preciso trabalhar com a agenda dessa galera, porque eu queria muito ter o Maxon e a Monique aqui junto com o Demas. Seria a equipe perfeita. Tudo bem, o cast eu acho que ia durar umas 5, 6 horas, não me importo. Eu editaria com muito prazer, mas, né... Tem que botar a galera numa live, Gil. Não podcast, numa live pra jogar. Enquanto isso, a gente encerra aqui. Dema, de novo, onde as pessoas te acham? newgameplus.com.br é o meu projeto querido, pessoal, dos meus canais, onde eu tô lá fazendo live. Eu tento sempre jogar, não necessariamente todos os lançamentos, mas jogar as coisas que eu gosto e que eu sei que as pessoas gostam, né? Então são lives que sempre acabam virando bate-papo, a gente conta muita história, a gente conversa bastante, né? Tento ser sempre tanto que às vezes um jogo acaba virando só um plano de fundo, sabe? E a conversa tá rolando ali, é bem legal, eu acho bem divertido. Então tem canal no YouTube, tem canal na Twitch, eu tento me dividir entre as duas redes aí. Todos os links para redes sociais, para os canais, tá tudo lá, newgameplus.com.br. E além disso, eu tô lá no Canaltech, falo de games, eu falo de entretenimento, mas o meu foco lá é segurança digital. Então, canaltech.com.br e o meu Twitter pessoal, @demartinifelipe. Também tô lá falando bobagens e brigando com as pessoas, como todos naquela rede social. Como todo bom twitteiro. E você, Jeff, onde as pessoas te acham? Eu tenho meu Twitter, @Horoqueu, e tenho o meu Instagram, Dragão do Prazer. Acho que eu vou começar a postar só lá agora, porque o Twitter vai acabar com a gente, né? Já está acabando, né, com a gente. Ou esperar a chegada do Blue Sky, né, que tá demorando, né? Mas vai chegar, pode ficar tranquilo. A mim, você encontra, por enquanto, só lá no Twitter, né, @Olderheaven. E a gente vai ficando por aqui. Dema, de novo, obrigado pelo seu tempo. Prazer, é a hora que vocês quiserem. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição. Valeu. Falou, tchau, tchau.